Olá, meu amigo e minha amiga que nos assiste aqui na internet. Você já me conhece, sou o Gui Dias e sim, tá começando mais um Channelscast. Hoje vai ser um dos melhores Channelscast de todos, porque eu tô aqui com um cara, ele vai se apresentar. Aluno nosso aqui da Channels, resultados incríveis. Eu tô muito curioso porque ele mexe com automação também. Então fica aí com a gente até o final, porque hoje vai ser ouro, prata e bronze, meus amigos. Agora recebo aqui com muito carinho o meu amigo Max Henrique. E aí, tudo bem? Fala galera, eu sou o Max, moro na Nova Zelândia há 7 anos, sou casado, tenho 2 filhas e vamos falar um pouco aí. Fiz 80 mil com um vídeo no YouTube e eu quero também fazer falar do meu processo, que eu trabalho em menos de 4 horas por semana nesses meus canais. Boa, boa. Quer dizer que alguém aqui então está já vivendo do sonho, né? 4 horas por semana aí, Nova Zelândia. Beleza, amigo, mas vamos lá. Sabe que eu acho que toda a história de resultados, né? Ela não acontece da noite pro dia, tem sempre um background antes. Eu queria saber como é que tudo começou aí, como é que despertou esse interesse pelo digital, como é que você vem a conhecer canais anônimos no YouTube, como é que você foi parar na Nova Zelândia também? Conta pra gente aí, meu amigo. Cara, bora. Vamos começar pelo começo, como que eu vim parar aqui na Nova Zelândia, no outro lado do planeta, né? E assim, desde moleque ali, dos meus 15 anos, eu sempre quis morar fora, sempre foi um sonho meu e tal, pela situação do Brasil, eu sempre fui descontente e tal, política e tudo mais. E só que, cara, nunca nem tinha pego avião na vida. Então, assim, é difícil oportunidade. E o meu tio, ele veio para cá, mais ou menos em 2009. Ele trabalhava numa gráfica, ele estava a fim de mudar de trabalho, então ele pegou e ele fez um curso de turismo, então ele precisava aprender inglês. E a Nova Zelândia, no momento, o dólar era meio que 1 para 1 no Brasil. Era tempos bons do Brasil, tempos bons. E assim, era um lugar mais barato para ele vir aprender inglês e tal no exterior. E ele veio. E acabou até em 2011, rolou o terremoto aqui, foi até nessa cidade que eu moro, aqui em Christchurch, um dos maiores terremotos da história. Você Cara, tava aí cara, já? foi horrível. Não, ele estava. Então, assim, ele me contando assim, cara, parece coisa de filme de terror, de filme de fim do mundo, sabe? Foi assim cruel. E a ideia dele era vir, fazer o curso de inglês, aprender e voltar. Só que como rolou esse terremoto e tal, deu um boom de emprego. E ele acabou surgindo uma oportunidade de ele trabalhar de azulejista, né? Porque ele nunca tinha trabalhado de azulejista na vida, mas surgiu a oportunidade. E, cara, foi pegando gosto, o chefe dele pegou gosto, acabou pegando visto e ficou por aqui. E assim, né? Eu nunca tive família, ninguém que teria a chance de morar fora. E ele foi o primeiro. Lá por 2015, ele foi me visitar no meu apartamento. Assim, eu estava com a minha ex-namorada na época e tal, que eu estava com ela e tal. Ele foi visitar com a minha tia. A minha tia já estava morando com ele aqui também. A gente teve o jantar e tal, e eu comentei brincando, cara, pô, e se eu rolasse de ir lá também, né, morar lá? E, cara, eles abraçaram a ideia e eu falei, poxa. E assim, naquele momento, o cara foi plantar a sementinha começou a sementinha da vontade, a sementinha daquele sonho nascer de novo e você começar a pensar: "Cara, talvez pode acontecer, talvez seja real, talvez eu consiga". E assim, foram passando-se os anos ali, 16, e daí 17, eu já estava já começando a me preparar e tal, com a minha parceira no momento, e ela estava fazendo curso de inglês, eu estava fazendo faculdade na época e tal, de engenharia, e daí a gente falou: "Cara, vamos então vamos". Só que às vezes, cara, você tem teu sonho e a pessoa do teu lado às vezes não tem, é diferente o sonho dela, e isso é super normal. E a gente acabou vendo que, cara, eu estava indo para um lado, ela estava indo pelo outro, e acabou não dando certo. E naquele momento foi que eu falei: "Cara, então, já que eu tô sozinho nessa, então eu vou entrar de cabeça", e falei com meus tio, com a minha tia, falei: "Cara, é isso". Só que eu estava naquele ponto que eu estava fazendo faculdade, então eu estava ali mais ou menos 2 anos e meio na engenharia, estava fazendo engenharia elétrica, e assim, metade do valor, que é muito alto, cara, engenharia elétrica e tal, para pagar e tal, metade do valor era pago pelo FIES, e o metade pela minha empresa. Então, assim, já era uma oportunidade muito difícil de conseguir, cara, né, sabe? Então já era uma coisa para eu falar: "Putz, eu tenho que terminar minha faculdade antes de ir". E eu tinha também meu apartamento, que eu tinha financiado e tal. Na época, até quando eu tinha 21 anos e tal, eu tinha guardado dinheiro, eu tinha guardado uns R$ 5.000, e eu falando com um colega do trabalho, mais velho, né, as pessoas mais velhas sempre, tendem a te ajudar, né, que eles têm mais experiência e tal.
eu queria comprar um carro, né, cara. Falei: "Cara, vou financiar um carro e tal". E ele falou: "Max, cara, tá tendo esse Minha Casa Minha Vida, tá tô vendo aí uma galera que tá conseguindo comprar aí uns imóveis aí, por que que você não financia, cara, um apartamento pra você e daí, sei lá, compra uma motinha e deixa o carro, financia um negócio". E eu: "Cara, será?". Aí fui trocando ideia com o pessoal: "Cara, acho que é uma ideia boa, hein". Fui lá e deu certo, cara, financiei o apartamento com 5 conto de entrada. Então, assim, aí tinha o meu apartamento, tinha a faculdade, só que eu estava naquele momento, até que eu tinha terminado o relacionamento, aí você fica meio pra baixo, e tal, e a faculdade já não estava mais assim, eu estava basicamente naquele meu momento, cara, o que eu só queria vir pra cá. Então, assim, era aquele sonho que estava próximo, mas ao mesmo tempo estava tão longe. E assim, ficava naquela: "Pô, mas será que eu vou meio que largar tudo que eu tenho aqui e investir nesse sonho que você não tem certeza nenhuma, cara. Você não sabe se vai dar certo, você não sabe se você vai chegar aqui, vai ficar 6 meses e vai voltar embora, uma mão na frente e outra atrás". E assim, foi uma decisão muito difícil na época e tal, eu lembro que eu até falei com a minha mãe e tal, fui na casa dela e tal, cara, sentei lá no sofá, trocamos ideia e tal. Ela falou: "Filho, se é o teu sonho, abraça e vai". E assim, eu falei com meu pai, né, meu pai e minha mãe são separados e tal, no final de semana, fui na casa do meu pai é a mesma coisa, cara, falou: "Cara, é teu sonho, bicho, se é isso, vai, abraça". E na segunda-feira, cara, essa daí foi em 2018, então Mas tu tinha em quantos anos? 18 eu devia ter uns 26, 25 anos. E daí eu peguei e fui na faculdade, tranquei e falei: "Cara, é isso". Mandei mensagem pro meu tio, pra minha tia e falei: "Ó, agora eu tô 100% nessa, bicho". Aí comecei, tinha um ano ali, fiz um curso de inglês e tal, e é toda aquela preparação e tal. E, assim, foi um processo, assim, bem complicado, porque eu não tinha essa grana. Como eu tinha um apartamento financiado, a vida normal do brasileiro, né, cara, quando você tem ali, você vive de pagar conta. Então eu pagava minha conta e eu não tinha dinheiro para guardar para vir para cá. Não tinha dinheiro extra. E meus tios aqui, eles tinham uma vida normal, eles não poderiam me pagar tudo. Então, assim, basicamente, como que eu iria fazer? Então, assim, comecei a fazer as contas. Tá, como é que eu faço? Tá, meu apartamento, tentar alugar, voltar a morar com a mãe, vou vender minhas coisas, os imóveis, vendi tudo, os imóveis, o apartamento ficou sem nada. Aquela preparação, né, cara, antes de vir e tal. E daí, em 2019, eu acabei vindo pra cá. Foi ali começo de 2019, em fevereiro. E é o plot twist, né, cara, que como a vida é louca, né, porque o plot twist, que rolou, né, em 2019, ali, final de É, o quê? 2019? O quê? Porra, pandemia. E assim, cara, a Nova Zelândia foi um dos países que ficaram fechado por mais tempo do planeta, cara, planeta. Então, assim, Nova Zelândia ficou fechada por mais de 2 anos, tipo, ninguém entrava, somente residente e cidadão. Então, assim, agora Cara, pensa, tu se eu repetiu o teu tio, né? Tu repetiu a história do teu tio. Ele foi, teve terremoto, tu foi, teve Covid. cara, é verdade, verdade, pensando assim, é verdade mesmo, né. E assim, cara, que loucura, né, porque se eu tivesse esperado, eu já estava vivendo uma vida infeliz, que até eu estava na minha faculdade, só que, cara, é uma oportunidade de ouro, eu não recomendo, assim, as pessoas: "Ah, não, desista", não, porque essa foi a minha história, então, assim, eu só consigo compartilhar a minha experiência, né. Mas pra mim, assim, cara, já não estava rolando mais. Tinha mais 2 anos e meio da minha faculdade, fazendo algo que eu não gostava, e daí eu ia estar no Brasil e às vezes nem ia conseguir trabalhar na engenharia, porque depois da pandemia rolou toda aquela. Então, assim, parece que foi tudo assim, chegando do jeito certo, né? Aqui e tal, conheci a minha esposa, que eu fiz o curso de inglês aqui, então, assim, conheci minha esposa é coreana, então a gente se conheceu no curso, e assim, você vem com visto, né? Geralmente, quando você mora fora, você vem com visto de estudante, você estuda, aí você tenta um visto de trabalho para você conseguir. Então, assim, é muito talvez. Então, assim, era desistir de um trabalho que era fixo, que até o meu trabalho tive muita sorte e tal, que meu chefe foi legal e tal, falei com ele: "Cara, conseguimos fazer um acerto e tal", que eu falei tudo, né, expliquei tudo pra ele e ele falou: "É difícil, Max, que você trabalha certinho, não tem o porquê a gente te mandar embora, mas assim, cara, esse é teu sonho, abraça". E assim, foi tudo foi tudo concatenando pra chegar nesse momento, né. E aqui, daí peguei o visto de trabalho depois e tal, e a gente tá aí, né. Mas, cara, parece que as coisas elas vão acontecendo de uma forma que eu tenho até tatuado no meu corpo, cara, que é: "Siga seus sonhos, follow your dreams", porque Boa. se você às vezes você deixa passar a vida, cara, ela é muito de detalhes. E se você deixar passar, às vezes você deixa passar um detalhe
E não quer dizer que você nunca mais vai ter uma oportunidade. Não, às vezes você deixou aquele detalhe por motivos que você tem medo. Tem medo: "Ah, melhor não, eu tô aqui, isso aqui tá seguro na minha mão". Assim, cara, eu larguei coisas pra fazer algo que talvez em 1 ano eu ia ter que voltar para o Brasil, sem emprego, o meu apartamento sem imóvel, sem roupa, sem veículo, sem nada, voltando, sabe, uma mão na frente e outra atrás, mas eu sempre pensei: "Eu nunca vou voltar do zero, eu vou ter essa experiência, vou aprender inglês e tal, vou". Isso é o que vale. Pra mim, que eu malemar ia pra praia ali no litoral do Paraná, pra mim vir pra cá, cara, já era, assim, primeira vez que peguei avião, morrendo de medo, vim pra cá e tal. Mas, cara, deu tudo certo, né, tá tudo certo, né. No final sempre dá certo, é só ir Sempre dá atrás, né. certo, sempre dá certo. Mas uma pergunta aqui aleatória, tu foi pelo Chile ou foi pela Europa lá, pra chegar Fui até aí? pelo Chile, Ah, fui pelo boa Chile, demais. pelo Chile. É, Boa, são 12 boa horas de demais. avião. Pô, é uma viagem, né, que loucura, uma viagem, mas legal. Qual é o nome da cidade que você tá? Christchurch. Ih, repete aí, qual é o nome? É, Christchurch. Ah, Seria, e a Christchurch, tradução Igreja a de tradução Jesus? é igreja de Cri Ah, igreja de Igreja de Cristo, Cristo, é né. boa. Christchurch, cidade abençoada aí. E nessa época, nada de YouTube, canais anônimos ainda. Tu não conhecia esse mercado. Não, é até interessante essa história, né, de como chegar na Nova Zelândia, essa parada de visto e tal, porque até você conseguir um visto de residência, que também olha a loucura, cara, o visto de residência eu consegui por causa da pandemia, que daí a Nova Zelândia, como eles ficaram fechado, os imigrantes que estavam aqui, eles deram essa oportunidade e tal, eu me enquadrei nessa oportunidade, acabei pegando o visto de residência. A partir de quando você pega a residência, cara, aí você tem mais tempo de olhar. Porque até então, o visto de trabalho, ele vence a cada 3 anos, ou depende do país, né? A cada 3 anos, cada 5 anos. Então, assim, você não sabe qual vai ser da tua vida daqui 3 anos. Então, você não tem muito tempo de ficar, cara, vou tentar isso, né? Você foca ali no teu e ainda mais pra mim, que a minha ideia sempre, desde o começo, foi ficar pra morar, né? Então, assim, a minha ideia sempre foi essa. Desde, igual eu falei, desde adolescente, a minha ideia era morar, cara. Então, assim, minha ideia não era vir pra cá estudar. Tem muita gente, né, que é normal, o pessoal vem, estuda e daí volta, tudo bem, o pessoal, não se adapta, né. Mas assim, pra mim eu falei: "Cara, eu vou pra morar, de um jeito ou de outro eu vou fazer acontecer". E a partir do momento que eu peguei a residência, aí comecei já a abrir mais os olhos e tal. A minha esposa também estava grávida na época, ela ficou grávida. A gente não estava planejando, mas ela acabou ficando grávida e tal. E até foi muito bom pra cara, se não é Deus, é um ser superior que porque, assim, quando a pessoa está grávida aqui, ela tem mais apoio também do governo, quando a pessoa é residente. Então, assim, a gente pegou a residência bem nessa época. Então, assim, tudo deu tudo certinho e tal. E quando ela estava grávida, eu comecei a ir atrás, né. Falei: "Cara, agora eu preciso de algo a mais, eu preciso ir atrás e tal, fazer um dinheiro extra ou até mesmo tentar abrir uma companhia", porque a partir que você tem a tua residência, aí você pode abrir os olhos mais e tentar alcançar coisas diferentes, né. Foi aí que eu tentei algumas coisas aqui, estudei, fiz um curso de painel solar, peguei o diploma e tal, bastante matemática e tal, mas já tinha feito a engenharia, então, assim, matemática para mim não é o problema e tal. Fiz, só que daí depois que eu fiz, descobri que tinha um monte de coisa e tal. Você eu tinha que eu tenho meu eu sou tenho curso técnico de elétrica e tal, mas aí eu teria que estudar mais 2 anos para pegar aquilo. E assim, no final eu falei: "Cara, não vai valer a pena, bicho, vou ter que achar outra coisa, outra coisa". E foi aí, cara, que eu estava assistindo um podcast de um youtuber do Brasil, gigantesco, cara, e o cara falou sobre, na época, Canal Dark. Isso 2023, ali, mais ou menos maio de 2023. Cara, eu amo o YouTube, cara. Minha conta principal do YouTube é de 2010, pra você ter uma ideia. Eu assisto YouTube, assim, quase que diariamente, velho. Desde 2010, pra você ter uma ideia, eu É assisto muito muito bom, YouTube. muito bom. Assim, cara, tem tudo ali. É a minha plataforma preferida. E assim, quando em 2023, quando eu ouvi esse cara falando isso, aí me explodiu minha cabeça, cara. Porque daí eu falei: "Cara, então todos esses canais que eu assisto e tal, que é só uma voz ali atrás, passando conteúdo na tela, então tem essas pessoas por trás", e porque eu ainda tinha naquela cabeça, ou é o youtuber, aquele cara, tipo Felipe Neto, tipo, na época, né, essa galera, ou é uma empresa multimilionária, grande e tal, que faz aqueles vídeos. Eu falei: "Cara, então dá pra fazer também". Então, aí fui de cabeça, cara, a gente vai trocar uma ideia aqui e tal, e vai ver aqui que eu tô muito dessa de hiperfoco, tá ligado? Eu pego hiperfoco e vou até o final ali. Já peguei, esse cara aí tá oferecendo curso, também eu dou muito valor a investir em conhecimento, sabe?
Então, assim, o cara estava ali com esse curso, era baratinho, coisa de, sei lá, R$ 30. Eu falei: "Cara, porra", nem pensei 2 vezes, já, na hora ali, já na descrição, entrei no link. Porque, cara, você investir em conhecimento nunca é jogado fora, sabe. Eu já comprei bastante curso, desde que eu comecei, já comprei bastante curso para aprender coisa, e teve uns que foram legais, teve uns que não, mas, assim, sempre você agrega uma experiência com isso. E, assim, com aquele curso, ele ensinava o básico, né, cara, aquele básico do básico. Só que já falei: "Ah, beleza, então é isso". Já peguei, comprei o foninho, começava, gravava minha voz, fazia o meu canal em português. Gravava minha voz e para editar o vídeo, aí editava. Só que já comecei já: "Não, eu quero fazer um vídeo estilo webdoc". Então, era edição, assim, era quê? 15, 16 horas editando um vídeo. Era Que assim isso. era 1 hora por minuto, mais ou menos. Ela era aquela época também do YouTube que era muito de, sabe, visual, que, assim, os canais era sempre mostrando coisa na tela e cara, eu queria ir, eu falei: "Não, vou seguir nesse caminho". Então, assim, na quarta-feira gravava minha voz, errava um monte, porque você vai gravando a voz ali, você erra e bastante palavra ali em português mesmo, que você não é acostumado a falar e tal. Aí ficava ali, editava o áudio, aí ia editar. Quinta-feira, chegava em casa, e minha filha já tinha nascido nessa época, né. Aí e tal, ficava, fazia ela dormir umas 9 horas da noite, sentava no so ali no computador e ia até 1, 2 horas da manhã. Aí na sexta eu continuava, até, cara, até de manhã. Às vezes era ali 9 horas da manhã, 10 horas da manhã e eu estava ali ainda editando, para postar o vídeo no sábado. Então, assim, sem backlog, sem nada, Virado de noite. tudo errado, sem backlog. Ou nicho? Nem sabia que era nicho, subnicho. Cara, eu postava assim, eu falava assim: "Eu gosto de tal assunto, então eu vou fazer vídeo disso essa semana, aí semana que vem eu vou fazer de outro". Então, meu canal É tinha nesse nível. geopolítica, tinha vídeo de carro, tinha vídeo de espaço, tinha vídeo de Apple e assim, cara, aquela loucura. E o pior de tudo, assim, né, que é uma de todas essas minhas experiências, esses anos aí, que eu aprendi era que eu passava para geral o canal. Então eu passava para minha mulher, mãe, gato, cachorro, papagaio, tá, todo mundo, pra falar assim: "Cara, quanto mais eu passar, melhor". Aquele erro Pra de dar aquela iniciante. força. Só que assim, cara, a minha mãe, ela assiste vídeo de tricô, a minha mulher, ela assiste vlog coreano, meu irmão assiste vídeo de futebol. Então, assim, apesar que meu canal já estava tudo uma bagunça, mas assim, não ajudava, porque ele já era um público diferente. Tirando a retenção, que é o principal de tudo. Retenção é o principal. Porque eles entravam no vídeo, assistia, sei lá, 10, 15 segundos, dava o like e provavelmente falava: "Pô, ajudei ele, né? Já dei o like Dei aqui, aquela força. ajudei", e sai fora. Sai fora. E a retenção, YouTube, cara, esse vídeo é horrível. Não passava pra ninguém. E assim, foi esses erros que foram ali e você acredita que mesmo assim um vídeo deu certo, cara? Pra você ver como o YouTube é assim, Olha aí. um vídeo deu certo. Pegou mais de 50.000 views e assim, os meus inscritos foram lá pra 915. Eu lembro que tinha um vídeo de carro que tinha dado certo, pegou seus 5, 6.000 views, e daí esse próximo deu certo também, e só que pegou 900 inscritos, e nos próximos vídeos não estava dando view nenhuma. E eu ali, por que será, né? Por que será, né? O canal tudo uma bagunça. E assim, esse canal, ele tá vivo até hoje, cara, é um canal em português e tal, até pra quem quiser ver aí, Sete Mais Mundo, o nome do canal. É bom até Como é que de é? para o pessoal ver aqui 7 que mais mundo? é um bom, assim, de pessoa, eu vejo sempre o pessoal nos comentários dizendo: "Ah, nunca passa". Cara, então tá aí um canal pra você ver de estudo, você ver o que que você não faz e tal no canal, e assim 7 mais mundo, é isso? isso, tem um setezinho vermelho e tal. Tá, boa. 7 mais mundo aí, galera, vai acessar aí. Ou então o editor vai botar um print aqui no canal, depois a galera acessa lá. Pode colocar, porque é um bom objeto de estudo, é um bom objeto de estudo. O pessoal ver assim, então e assim também dá pra ver como que mesmo você fazendo bagunçado, dá certo. Imagine você fazendo certinho, né, cara. Imagina É, é você o é o é o seguindo a relógio risca. parado, até parado 2 vezes no dia dá a hora certa, né. Exato, 2 vezes. E assim, nessa época, eu comecei esse canal em 2023, né, outubro de 2023. E ali eu continuei postando, e uma coisa que eu sempre tive foi constância. Então mesmo assim nessa loucura, eu nunca deixei de postar.
Era toda semana um vídeo, toda semana um vídeo. E isso eu levei pra vida toda, até hoje. Eu nunca deixo não postar, eu sempre posto, sempre, sempre ali. E assim, com esse canal aí não dando certo e tal, eu comecei a eu via muito pra editar, eu via muito vídeo do Clay Oliveira, né. O Clay Oliveira é o Famoso Clay, é. famoso Clay. E ele falava ali, né, do final do Cassiano e tal, eu até pensava: "Pá, quem que é essa Channels e tal?". Aí estava lá, né, cara, esse hiperfoco é bom e é ruim, porque você fica tão hiperfoco que às vezes você não olha para o lado. E assim, cara, quem que é esse cara? Mas beleza. E daí, passou um tempo, conheci, né, esse tal aí, não sei se conhece, né, o Cassiano Girardi. Tal de E Cassiano? é. E Conheço, daí, cara, conheço. comecei a assistir os vídeos dele e tal, até na época ele fazia vídeo, né, e falava sobre nichos e tal, e ele batia bastante na tecla fazer vídeo em inglês. E eu: "Cara, em inglês?". E assim, começou a fazer sentido, porque eu falei: "Cara, o público é o que a diferença é quem tá do outro lado". E não adianta, até eu vejo muita gente, assim, acha que também o inglês é o que faz a diferença. Não é, gente, o inglês, o que faz a diferença é quem tá assistindo do outro lado. Então, assim, se você faz um conteúdo em inglês, mas você tá falando sobre a Índia, a chance de ser indianos assistindo do outro lado é muito grande. Então, assim, a AdSense da Índia é baixo, então não adianta você estar falando inglês. Então, você tem que saber o público que você está falando. E naquele momento eu falei: "Cara, faz sentido, faz sentido". E assim, em vez de eu pegar: "Não, vou aqui já procurar uma voz", eu falei: "Vou gravar minha voz em inglês", porque eu falo inglês, né, todo dia, "e vou postar meu canal agora, só que em inglês". Só que, Aquele mesmo cara, canal? não, não, não. Já não era tão doido assim. Falei: "Não, vou gravar minha voz aqui, começar um canal novo, gravar minha voz". Só que, cara, eu sentei ali, eu gravei, sei lá, um vídeo. Aí eu já falei: "Ixi, não vai dar não, cara, não vai dar não". Era horrível, porque em português eu me batia. Em inglês, meu amigo, nossa, era muito difícil, cara. É assim, muita palavra, a pronúncia é muito difícil, coisas que você não fala. Porque assim, eu sou fluente em inglês, mas eu falo as palavras de todo dia, igual a gente tá conversando aqui em português. Tem várias palavras em português que a gente não é acostumado a falar, imagina em outra língua. E eu falei: "Cara, não dá não, não dá não, bicho". Era assim, a cada frase eu olhava o Google Translator, então é assim que se pronuncia. Aí eu falei, aí fui atrás, cara, onde que eu consigo? Aí fui, achei o Eleven Labs na época e tal, eles clonavam voz, aí eu joguei todo lá meu áudio lá em português pra ele já clonou minha voz, aí beleza. Nessa época aí eu já tinha já mais um pouco mais entendimento, já de nicho, de assistindo bastante as aulas, o Cassiano ali me ajudou muito, cara, porque ele falava bastante essa parada de nicho, e dando ideia também de canais e tal. Eu falei: "Cara, beleza". Eu falei: "Vou começar esse canal". Aí ele deu uma ideia de canal de tecnologia, IA. Falei: "Cara, vou meter bala nesse canal, parece interessante". E tal, né, clonei minha voz, e daí fazia esse canal de news de IA. Também é outra coisa que eu não recomendo muito, assim, para iniciante, porque news é complicado, você tem que estar sempre antenado, não dá para você fazer backlog, como é news, obviamente. Cara, dá trabalho. E assim, eu lembro que eu ia no Twitter, né, no X, e lá é um lugar muito bom de você fazer download de vídeo e tal, porque assim, as empresas, tipo Tesla, empresas de robótica, de IA, e assim, o nicho de tecnologia, gente, é um nicho muito bom, cara. É um nicho assim que o pessoal deixa de lado, mas é um nicho assim muito bom. O AdSense é bom, para você fazer parcerias é ótimo. Você não precisa de tanta view, se você tiver view suficiente com parceria ali, você já ganha mais que a AdSense. E o pessoal deixa passar. E assim, é um pouquinho mais difícil a edição. Mas assim, cara, quando você vai pegando essas manhinhas, o que que eu fazia? Já nessa época, como eu editei muito, né, no canal em português, eu já não estava mais iniciante, então eu já sabia onde pegar. Então o que eu fazia? Ia no Twitter, no perfil dessas empresas, aí fazia o download dos vídeos deles, porque você, basicamente, quando você está falando dessas empresas no YouTube, você está fazendo propaganda deles, então dificilmente eles vão vir atrás de você, dificilmente. Então assim, fazia download dos vídeos deles e tal, picotava, claro, né, não deixava o vídeo inteiro, picotava tudo e tal, junto com vídeos do Pexels, Pixabay, essas ferramentas gratuitas da época que eram muito conhecidas e tal. E IA não tinha nada, né, cara, nessa época. Então, assim, os vídeos de IA eram aqueles vídeos que você olhava e falava, isso é IA, cara, é É, horrível. aquela coisa horrível ainda, né. Suada pra caraca. Então Nossa, você tá fazia essa falando de 3 montagem. anos atrás, né, olha isso, 3 anos atrás só, cara, que loucura. Parece que é e é só 3 anos, cara. E assim, conforme vai falando a minha história aqui, vai ver que é a diferença, tipo, de um ano, e parece que, nossa, lá atrás era assim. E, cara, eu fazia a medição e já esse canalzinho já estava indo melhor, já estava com seus 200 inscritos, tinha views E ali, você falava lá. do quê? De tecnologia e IA, né? Tecnologia nele, Tecnologia IA. tech. Tecnologia Tá, tá. IA.
era de tech. Então, tecnologia e AI. Então, assim, por exemplo, na época lá, o ChatGPT lançava alguma coisa nova, na época lá lançava foi a época que o ChatGPT lançou o Image 2, I think, acho que era o nome, era o Image 2 lá, que era o primeiro IA que eles começaram a lançar imagem. Então era basicamente isso. ChatGPT lançou tal coisa. Aí eu fazia, tipo, top 5 dos lançamentos da semana. Pegando vídeos da internet, misturando com o Pixabay. Não é difícil, cara. Assim, você tem que sentar ali, bunda na cadeira, foca ali 4 horas ali para editar alguma coisa. Mas, assim, no final ali, eu acho que se eu tivesse seguido, teria valido a pena. Ali, conforme esse canal estava indo já, eu já estava com um pouquinho mais de conhecimento. O Cassiano, eu comecei a seguir mais, né? O Cassiano e tal, e surgiu a oportunidade do. Eu não vou lembrar o nome certinho. Se eu não me engano, era Channels Plus, aquele que tinha dois grupos, do Aliens e Magos. Aliens e Magos, as 2 primeiras turmas do Channels Plus, E a eu fui do mentoria de grupo do aceleração. Magos. Fui Ah, do você é grupo do um Magos. ex-mago, você é um ex não, É. né, nunca disse, você é um mago. Turmas históricas, É, as 2 turmas históricas aí, Aliens e Magos. é. Aí já Cara, é 2024, 2024. 2024, metade dos 24 mais ou menos, na história, ali na timeline, né. E daí, cara, entrei nessa mentoria aí, e daí, cara, daí começou a mudar. Porque você tá ali naquele ritmo com a galera, e era, assim, muito pesado. Eu até entendo porque que não é muito difícil pra Channels, porque eu lembro, assim, que era mensagem direto, cara. E aqui Frenético, como frenético, nossa, era muito frenético. frenético. E eu lembro que como aqui a gente tá, né, 15 horas de diferença, eu lembro que eu acordava de manhã, tinha, sei lá, 400, 500 mensagens no grupo. E era WhatsApp, né? E eu ia lá, uma por uma, lendo todas, porque, assim, qualquer coisa ali eu lembrava, e falava: "Cara, qualquer coisa aqui vai me ajudar, vai me dar aqui uma ideia e tal". Às vezes eu jogava uma coisa ou outra ali e tal, mas eu absorvia muito. Era por essa diferença de tempo, né, eu não conseguia muito, eu absorvia muito. Eu jogava ali uma coisa ou outra, mas, assim, já tinham umas pessoas ali já outro level, né, outro nível. E dessa daí eu acabei descobrindo outro nicho, né, que é o nicho de storytelling, né, ficou famoso, né, na época e tal. E o pessoal, eles focavam bastante no storytelling que é o história emocionante e tal, né, de milionário e tal. Só que pra mim, assim, eu não curtia muito essa vibe, assim, tipo, eu pensava é uma das outras coisas que eu tomo como lei aí, né, desde que eu aprendi do YouTube aí, cara, foca num nicho que você se vê fazendo daqui 2 anos. Então, assim, se você não se vê fazendo esse nicho daqui 2 anos, todo dia, você estudando esse nicho, você vendo vídeos sobre esse nicho, você não vai, cara, não vai. Porque eu vejo muita gente que eles só querem ali, pô, qual que é o nicho? Qual que é o nicho? Como é que você, porque eles só querem aquele dinheiro momentâneo. Mas e daí? Será que você vai conseguir levar isso daí por 1 ano, 2 anos, todo dia, fazendo algo que você não gosta? Dificilmente. E assim, eu falei: "Massa, beleza". Então, assim, era o guarda-chuva, né, é um guarda-chuva, né, tudo é um guarda-chuva. Então, assim, o nicho maior, storytelling, né, o história. Aí o do guarda-chuva ele vai vindo, história emocionante, história disso, história daquilo. Eu falei: "Que será que eu tenho ali de que eu gosto, que eu consigo". Aí eu fui atrás. Aí eu falei: "Cara, eu gosto desse assunto e tal", que era mais, assim, eu assisto bastante podcast e tal, que é mais voltado para o terror e tal, e fui: "Será que tem?". Pum, joguei lá no YouTube, batata, achei vídeos. E fazendo boa view. Falei: "Achei, é isso, vou fazer isso, vou fazer esse nicho". Eu falei esse subnicho, né, que já é, falei: "Esse subnicho", que já é um negócio que eu já me vejo mais, eu curto mais esse assunto e tal. Então bora, vou fazer. E comecei em paralelo com o meu canal de news. Então, assim, era sexta-feira, eu passava a noite inteira editando pra esse, e domingo de news. Caraca, tu chegou a ter canal de news então? Era o de IA, né, Ah, o o de de IA, IA. o de Tá, tech, tá, o de IA. Ah, tá. que Mas ele estava ainda esse rolando. ah, tá. É porque, mas era todo dia que tu postava nesse? Do de news? Era uma vez por semana. Depois Ah, comecei a tá, postar tá. Ah, não, 2. porque eu já tenho um susto que eu falei: "News é todo dia, 2 por dia". Eu falei: "Que isso, mano?". Já tomei um susto Deus o aqui. Ah, livre. tá, estamos Não, falando do tem canal de como não. IA, tá. E Isso, aí tu começou o de história de terror, paralelo a esse, de IA. isso, em Boa, boa. paralelo. Comecei os 2. E o que eu também não recomendo, né, pra iniciante, cara, você começar já 2 canais, você já às vezes Foi você pesado? desvia o foco e você, mas assim, Ah, pra eu você foi comecei os 2. pesado?
Cara, foi, mas como eu estava tão focado em fazer acontecer porque, assim, nessa época aí já era, sei lá, julho, então, assim, eu tinha começado a editar para o YouTube em 2023, ali por julho, agosto, que eu comecei mesmo a editar o vídeo, o meu primeiro vídeo foi postado em outubro, então, assim, já fazia quase um ano que eu estava nesse ritmo, então pra mim era assim: ou vai dar certo ou vai dar certo, eu vou ficar fazendo isso e tal. Tinha falado com a minha esposa: "Ó, essa vai ser a minha vida, de madrugada eu vou ficar aqui focando, trabalhando e tal". E, assim, a sexta-feira eu virava à noite editando para o de storytelling, e daí no domingo eu fazia o de news. Então, assim, era esse o processo. Só que, cara, foi passando o tempo, o de storytelling já começou ali no começo do canal, um vídeo ali, eu acho que o sexto, o sétimo vídeo, pegou, sei lá, 600 views. Aí eu falei: "Espera aí, cara, meus outros canais nem isso, era, sei lá". Falei: "Pô, tem alguma coisa aí". Aí já que esse era o meu canal secundário, que eu estava focando no news, né, esse daí era meio que: "Ah, vamos ver o que que dá". Assim, daqui a pouco já começou a ficar brilhando mais, né, eu falei: "Opa, esse aqui tá parecendo melhor". E o de news, coitado, já começou a ficar de lado, eu falei: É. "Putz, vou focar mais nesse aqui, cara". Cara, foi indo, indo, daqui a pouco um vídeo foi o que subiu de vez. Eu falei: "Cara", assim, aquele que você acorda de manhã e você olha assim, tá, sei lá, 30.000 views, e você fala: "Cara", e daí beleza, começou daqui a pouco o outro. E esse de 30 ainda nem viralizou tanto, foi ali só e daí e foi, e ficou de boa. Eu falei: "Tá, massa, cara". Eu fiquei assim: legal". Então eu sei que tá, não é esse vídeo ainda, mas eu sei que eu gosto também dessa parada de que ele vem e vai, do que um só que sobe do nada, sabe. Eu curti Sei. essa vibe de você vai sentindo ali, você vai recebendo mais views, você vai entendendo mais ali e tal. E daí passou um mês e meio de canal que eu comecei, um mês e meio. Aí foi o vídeo de 80.000, foi o vídeo que mudou tudo, né. Já nesse início aí foi o vídeo? Nesse canal. Foi nesse canal. Ele já mudou tudo, porque e assim, se você até me permite que te falar Bora. que eu então, cara, eu acho o YouTube, assim, com esse tempo aí que eu tô fazendo, eu cheguei, né, nessa época eu ainda não tinha esses pensamentos e tal, mas hoje em dia já, o que eu chamo, né, eu chamo a pirâmide, né, pirâmide do YouTube. Então, antes de falar desse vídeo aí, eu acho que faz muito sentido falar sobre isso daí. E assim, cara, no topo da pirâmide, que é o mais importante pra mim, né, a ideia do vídeo. Então, assim, pra mim, cara, a ideia do vídeo vale mais do que tudo. Vale mais do que um título legal, vale mais do que um roteiro, um vídeo bem editado. Por quê? Porque a ideia do vídeo, se a tua ideia não é boa, as pessoas nem acharem teu vídeo vão achar, sabe. Então, assim, você tem que ter ali a ideia do vídeo legal. Então você tem que pegar, você vai modelar de alguém uma ideia bacana e trazer com o teu ponto de vista, ou você pega a mesma ideia dele, talvez não dê certo, às vezes dá, mas assim, a ideia do vídeo é o primeiro. Então você pega uma ideia, você coloca ali o teu molho, né, teu salse, você coloca ali a tua ideia e aquilo ali é o principal. Aí depois, para mim, vem o TNT, né, que eu chamo que é o título e thumbnail, né, que é o title e thumbnail, Tá, né, que os 2 são juntos, né, cara. Para mim, um completa o outro. Então, assim, uma capa verdade. legal com o título, aí eles se completam. Então, eles são ali é o crucial, né. E para mim, em terceiro, só não tá no mesmo patamar ali que o título e thumbnail, porque se as pessoas não clicarem, as pessoas não vão assistir teu vídeo, que pra mim é a retenção, que é o roteiro. Então, assim, cara, o roteiro, eu vejo muita gente, cara, deixar o roteiro de lado e focar só em título, thumbnail, edição e não foca no roteiro, não vê, assim, as métricas, por que que não tá. Cara, não adianta você ter um vídeo com uma thumb legal, título massa, se a pessoa vai ficar um minuto no vídeo. O YouTube tá competindo, cara, com plataformas gigantescas hoje em dia. Não é mais igual 15 anos atrás. O YouTube, ele compete com o TikTok, com o Instagram Reels, ele compete com a galera mais velha no Facebook. Então, assim, cara, ele quer muito tempo. Então, assim, a retenção para o YouTube é muito importante. Porque se a pessoa fica no plataforma, a pessoa não está nas outras. Então a pessoa, quanto mais você manter as pessoas na plataforma deles, eles amam, né, cara. Até tem aquela a manhinha, né, no final do vídeo você coloca um vídeo sugerido bem bom ali, eu geralmente coloco um só, para não deixar a pessoa muito perdida, então é um só. A pessoa clica, se a pessoa clica nesse vídeo, a pessoa vai assistir 2. Então imagine, a pessoa faz a maratona, aí o YouTube fala: "Meu Deus, vamos mandar esse canal para todo mundo aqui", porque a retenção é muito importante. E assim, cara, até um parênteses aqui, que a retenção é tão importante, cara, que eu teve um vídeo meu que pegou 200 e poucas mil views e tal, e um outro que pegou, sei lá, nem 100. E esse que não pegou nem 100 fez mais grana
do que esse que pegou 200 e poucas mil views, por causa da retenção. Assim, Por mesmo conta nicho, da mesmo galera canal. ficar mais tempo no vídeo, né. Sim, sim. Essa pra mim foi a prova viva ali, eu falei: "Cara, que louco". Então é isso mesmo. E faz sentido, né, porque se você vê a retenção basicamente é o quê? As pessoas estão assistindo mais o teu vídeo, né, o teu produto ali e tal, e assim, as pessoas assistindo mais o teu vídeo, as pessoas elas assistem mais ads, então elas assistem mais propaganda. Basicamente, o YouTube ganha e o criador também, né, 50-50 mais ou menos, né. Então assim, quanto mais propaganda a pessoa assistir, mais o YouTube vai te pagar, porque o YouTube tá ganhando mais. Então, assim, a retenção é muito importante, cara. A retenção tá no terceiro ali, né? Voltando lá, né? E No daí por triângulo, a quarto, pirâmide. eu acho a pirâmide, ou o triângulo, eu não sei se pirâmide traz um, né? E daí por quarto, eu acho que é o áudio, né? O áudio, pra mim, é muito Como importante. assim? Que sentido? A narração, A a qualidade voz, a do áudio, qualidade da a voz? Ah, narração, tá. qualidade do áudio. É, porque você mesmo que você tenha ali tudo e o teu áudio, a tua qualidade ali é ruim, é aquele áudio que ninguém a galera vai sair fora, sabe. A galera não vai conseguir aguentar ali um vídeo. Apesar que, né, esse meu vídeo aí eu fiz com Clipchamp e fez R$ 80.000, Olha só. Caraca, mas assim, Clipchamp, irmão. Que loucura. mas eu vou ser honesto, esse Clipchamp aí, essa voz do Clipchamp era muito boa, cara, eu demorei muito pra achar ali, e era boa mesmo. Tanto que depois eu mudei pro Eleven Labs e o pessoal falava: "Cara, volta à voz antiga, era muito melhor". Tem isso, tem isso. Esse vídeo deve dar view até hoje, né? Deve te dar dinheiro até hoje esse vídeo aí. Dá, dá. Se o Felipe não colocou na tela ainda, enfim, não tem como ele saber, né. Ô Felipe, é o print 1 aí que eu deixei na porta da gente aqui, é o print 1, que é o vídeo que a gente tá falando de 80.000 do Max, né, que tá como $13.000, né. E você falou pra mim, estava vendo no off, que você, além da AdSense, você ganhou dinheiro de outras formas com esse vídeo também, né, não foi só de AdSense, você também tem mais camada aí de monetização nesse vídeo, no caso, nesse canal, é isso mesmo? Sim, sim. E trouxe com esse vídeo, né. Esse vídeo até por isso que eu falo que esse vídeo foi o que fez mais, que esse valor, porque com esse vídeo teve ali uma onda de venda ali disso, porque eu coloquei ali uma camiseta, caneca e esse tipo de coisa e com esse e bem relacionado a esse vídeo e tal, e deu ali deu bom. Enquanto o vídeo estava no hype, deu bom. E assim, eu foquei bastante na época e tal, e conseguiu monetizar bem mais ali, cara. O vídeo deu ali uma engorda bem boa ali com Isso é tudo muito bom, isso. né. Ó, Aproveitar todos os ajudou poderes muito. que tu tem, que o YouTube te propõe também, né, te oferece ali, pô, botou o link, tem como botar link, bota também. O que a galera não deixa dinheiro na mesa, né, às vezes não se Demais, atenta a demais. isso ou nem tenta, né, também. Não, assim, voltar, né, falando sobre esse vídeo em si, né, sobre o porquê, né, que ele foi esse outlier, né, por que ele foi diferente, né. Voltando falando aquele negócio da ideia, né, o que eu fiz? Eu fui em outro nicho, ela ali no mesmo guarda-chuva de terror e tal, mas em outro nicho, falando sobre outro assunto, de uma coisa nada a ver com o meu subnicho, e cara, eu falei: "Pô, essa ideia aqui deu muito certo, e se eu trazer para o meu subnicho?" Que não tinha nada a ver, cara, assim, se você olhar aquele vídeo e olhar o meu subnicho, não tinha nada a ver. Mas assim, eu falei: "Cara, e se eu colocar aqui esse ângulo do meu subnicho?" E foi o que deu certo, pra você ver como a ideia, cara, vale muito, sabe. A ideia va e a edição é que a edição é o último, né, dessa pirâmide, a edição é o último. É. A edição era fraquíssima, sabe, a edição era fraquíssima. Então assim, o que mais vale é o que tá lá no topo, cara, que é a ideia do vídeo. É o que vai fazer, assim, mudar tudo, sabe. É o que faz as pessoas clicarem, né, cara. Cara, na moral, já comenta aqui, meu amigo, minha amiga, o ouro, a prata e o bronze que o Max tá entregando aqui não é brincadeira não, hein. Eu concordo contigo. Inclusive, gosto muito da ideia que você trouxe aqui. Adoro fazer também aqui nos meus vídeos, né, trazer uma ideia que às vezes nem é do nicho que eu atuo, mas, cara, pô, a ideia é boa. Vamos ver se dá pra adaptar? Adapta. Pô, se deu certo, então, porra, aí tu se sente o cara mais incrível do mundo, né. Podendo ter aí, resultados como esse, né, um vídeo que te paga bem até hoje, cara, e vai continuar pagando, porque beleza, tem o boom do início lá, mas cara, é perene, né, vai continuar pagando, e é um vídeo só, né. Imagina quantos vídeos você já fez essa conta, quantos vídeos você deve ter postado no YouTube? Porque aí e é todos os vídeos assim, né, pagando, o YouTube é uma loucura. Cara, esse canal era diário, então é muito vídeo. E é muita tentativa e erro, né, você tenta e dá certo e tal, e você vai aprendendo com isso, né, cara. Até nesse meu primeiro mês, com todo esse boom aí, foi um mês fantástico, né, foi um dos melhores meses ali, porque deu esse boom, estava fazendo um canal 2 milhões e poucos de views no mês e tal. E até interessante, cara, que
quando rolou tudo isso, veio aquela vozinha, né, cara, da soberba, né, velho. É aquela vozinha do: "Pô, agora eu achei a senha, agora eu sei como é que eu vou replicar isso". E assim, pra mim era agora tá de boa, porque na época ali quando o vídeo estava bom, estava tudo ali, qualquer coisa que eu postava, estava vindo junto com o canal. Falei: "Cara, então é só continuar postando aqui", jogava no chat ChatGPT lá, ele me dava as ideias, falava: "Ah, bicho, é só postar aqui, nem preciso mais focar tanto". E foi assim, foi o primeiro mês foi bem, aí o segundo começou a cair mais um pouco, e foi indo, e eu falei: "Cara, tem alguma coisa que tá esquisita". Mas assim, aí tá indo, tá bom, né. E é também, muitas vezes que a gente vê o Channelscast aqui, a gente fala bastante sobre canal, sobre que algumas pessoas estão vencendo e tal, mas a gente esquece que também tem a vida pessoal, né, que tá rolando ali, enquanto tudo isso tá e a minha esposa estava grávida novamente, que a gente como, eu sou brasileiro, coreana, a gente mora longe, a nossa família, a gente falou: "Cara, vamos ter 2, um vira parceiro do outro e tal". E então, assim, ela estava pra ganhar isso em dezembro, quando o canal bombou ali, foi em setembro, então eu recebi em outubro, foi mais ou menos essa época. Então ela estava pra ganhar em dezembro, e então já estava toda essa correria, o canal deu certo, falei: "Cara, massa", mas assim, estava focado aqui também na vida pessoal e tal. E assim, né, ela começou e tal, aquela onda, falei: "Ah, beleza". Então focado aqui, minha filha ia nascer, fiz lá um backlog de 30, 40 dias e deixei o canal lá rodando, deixei o canal rodando. Só que essa onda ali, essa parada, né, que eu gosto de falar também, que é, assim, esse negócio que a gente acha que a gente achou a senha, a gente não precisa mais estudar, a gente não precisa mais aprender coisa nova. Agora eu já sei já, agora eu já aprendi. E, cara, é o maior erro, né, maior erro, né. Até é importante, né, a gente trazer isso, porque é legal a gente ver com o erro dos outros pra gente aprender, a gente não cometer a de nós mesmos, sabe. Verdade. Isso eu acho muito importante, cara, a gente aprender com o erro dos outros. E eu acho que isso que é muito legal nos Channelscast, que a gente aprende o que a pessoa está fazendo de certo e de errado. E a gente não quer dizer que isso daí é o ferro e fogo. Cada experiência é única, mas a gente já vai ter mais conhecimento, cara. A gente não precisa mais seguir o mesmo caminho. Ô, ô, ps, ps, ps. Tá gostando desse episódio daqui, não é? Olha só, tenho um convite especial pra você. Conheça o Channels Pro aqui, ó, no comentário fixado. O Channels Pro é a nossa mentoria para líderes, gestores, executivos, médicos, advogados, empresários, empresárias, seja você do digital ou do físico, a gente te ensina a fazer dólares no YouTube através dos canais anônimos. O que são canais anônimos? São canais onde todo o conteúdo é feito através de inteligência artificial, você não precisa aparecer em frente à câmera e você consegue aí estar faturando em dólar todos os meses, porque o YouTube paga em dólar, ou seja, você não precisa ir atrás de cliente, você não precisa vender nada, o dinheiro vem através das visualizações que o seu conteúdo traz. E a gente te ensina o método completo no Channels Pro. Clica aqui, comentário fixado, Channels Pro, te espero aqui do outro lado, hein? E agora, vamos continuar pro conteúdo. E, Boa. cara, Deixa eu só fazer uma pergunta. Você está falando agora que teve a subida, depois começou a ter uma queda. Esse canal é daquele print que você mandou pra mim? Daquele print que tem é, um pico? Então, vou isso. pedir pro Felipe botar aqui, então, é o print. Felipe, bota aí pra gente a vida do canal inteiro do Max, né? Dando um pico inicial, aí teve um momento de baixa e depois ele voltou a bombar de novo, né? O que passou pela tua cabeça aí nesse momento de baixa aí? Como é que foi? Como é que tu se sentiu? Sei lá, o que você fez? Abriu outros canais? Como é que foi? Cara, então, como eu estava nessa correria, né, com criança nova em casa e tal, e estava cuidando eu cuidava da minha mais velhinha, minha mulher cuidava da mais nova, porque a gente não tem família, né, cara, e os nossos amigos aqui não tinham filhos, então eu não tinha ninguém para pedir ajuda. Então, assim, eu estava nessa correria, e o canal estava indo ali. Só que, cara, eu sempre levei o YouTube como empreendedorismo. Sempre, cara, sempre, sempre. Desde o começo, eu nunca pensei em assim: "Cara, eu só vou fazer uma grana extra e é isso, eu não vou fazer uma grana extra aqui, daí o que eu ganhar eu compro um carro e não". Então, assim, desde o começo eu falei com a minha esposa, falei: "Cara, vamos usar isso como um empreendedorismo". Desde o começo, desde que eu não estava ganhando nada, só estava gastando ali, testando, testando. E assim, quando eu peguei essa grana, eu falei: "Cara, eu vou deixar ali e vou reinvestir". Então comprei um notebook novo, esse que a gente está falando agora, que eu tô falando com você, uma mesa, comprei ali, investi na companhia, porque eu já falei: "Cara,
Pensamento de vou investir pra gente então, assim, eu não estava tanto assim, porque eu já estava todo nessa correria, enquanto estava toda a correria com criança, eu também estava pensando nesse investimento. Pra mim, ali em janeiro começou, meu backlog estava acabando, eu já comecei a pensar: "Cara, eu preciso de um editor". Porque como eu não estava nessa correria e tal de como eu peguei pra minha esposa e falei: "Cara, vamos continuar vivendo a nossa vida aqui", então a gente continuou gastando a mesma coisa, continuou vivendo do mesmo jeito, sem luxo, mas também, graças a Deus, também não passa fome, então, assim, vivendo do mesmo jeito. O dinheiro do YouTube ficou lá, a gente vivendo da mesma forma. Aí eu tinha essa possibilidade, cara, eu vou investir num editor então, porque esse tempo pra mim já estava sendo difícil. Então, assim, eu falei: "Cara, esse tempo que eu tô gastando editando, eu posso contratar alguém". E é uma coisa que eu vejo também, cara, que eu percebo que no Brasil, às vezes, as pessoas têm um pouco de travamento em questão de pensar dessa forma, de empreender, dessa forma de levar como investimento, sabe? Eu vejo, assim, muita gente, cara, ganhando seus 40, 50, todo mês, 50.000 reais, e o cara ainda não, eu vou editar eu mesmo, eu vou fazer. E tá tudo bem, tem problema nenhum. Eu não faço conta com o dinheiro dos outros. Mas assim, às vezes, vamos fazer uma conta básica aqui, né? Você trabalha 10 horas por semana no teu YouTube, 5 horas editando, 5 horas indo atrás de ideia, indo atrás de ali, fazendo thumbnail, título, roteiro. Então, assim, são 5 horas, são somente de edição. Então, por mês, seriam 20 horas. Será que se você contratar alguém nessas 20 horas, focando 100% naquelas outras 20, sabe, 40 horas só focando no que realmente faz mudar ali, né, o ponteiro, será que não pode dar mais certo? E assim, nesse caso, para mim, não era nem isso. Nesse caso, eu só queria comprar tempo para eu poder ficar com a minha família. E até a gente vai falar bastante nesse podcast, eu falo muito de tempo, cara. Para mim, tempo é muito valioso, muito valioso. Bora, bora, E bora, assim, bora, bora falar. cara, eu peguei e fui atrás, né, de editor, né. E assim, a Hannah, ela sempre falou de editor, desde lá de 2024, ela sempre falava de levar como empreendedorismo, como uma empresa, como, sabe, a Hannah, ela tem editores, ela tem tudo isso. Então, assim, eu falei: agora é o momento, preciso e tal". Fui atrás, achei um menino, bom, bom pra caramba, até tem dicas, sabe, de como achar editor. No começo a gente fica meio apreensivo: "Cara, mas será que vai editar igual eu? Será que vai?" Cara, e vai, a maioria Você da achou galera, eles ele só trabalham brasileiro com isso. ou daí? Brasileiro. Aqui, sem chance. Quando vai atrás de editor, tem que ser ou de outros países, porque países tipo, Inglaterra, Estados Unidos, Nova Zelândia mesmo, Sim, é sim. é caro, né. Galera é Então, mal assim, achei um acostumada, é. e às vezes não entrega um negócio tão bom, do mesmo jeito, sabe. Então, assim, achei um menino brasileiro que estava iniciando, que também é uma dica que eu falo, né, pra quem tá atrás de editor, cara. Às vezes você pega alguém que tá iniciando e vai demorar um pouquinho mais pra você ensinar ali e tal, né, mas assim, geralmente eles vestem a camisa do teu canal, eles vão te ajudar, eles vão crescer junto com você. Então eles começam com um valor mais baixo, porque eles estão iniciando, aí conforme eles vão aprendendo, vão melhorando, teu canal também tá indo bem, você também já ajuda ele também, já dá já mais sobe também, porque é tudo assim, né, cara, é como se fosse uma empresa. Não é nem como se fosse, é uma empresa, É é uma uma empresa. empresa. Você tá então, assim, teu funcionários, quando você é funcionário, você tá dando o seu melhor, você aprendeu, você não quer que teu chefe ali te suba o salário, você não quer, claro que quer, né, cara. Então, assim, é o mesmo pensamento. Então eu peguei esse menino e ele ajudou bastante, cara, me ajudou ali e tal. Até depois ali foi engraçado que eu fazia thumbnail, aí o momento lá eu falei: "Cara, você é designer também, né? Você faz thumbnail?" Ele falou: "Faço sim". "Ó, vamos, me faz umas aí, vamos ver". Ele começou a fazer e tal, não estava tão boa, mas assim, já estava me tirando esse tempo. E assim, o canal ficou nessa por uns 4 meses, 4, 5 meses. Ficou nessa, na mesma ali, que às vezes era 60-50, 50-50, então o menino quase que virou meu sócio no negócio. Só que como eu estava nessa correria aí do dia a dia, cara, com família e tal, eu falei: "Cara, beleza, tô ganhando tempo". Só que ali já mais por maio, a minha filha já estava um pouquinho maior, então eu já tinha mais tempo de sentar na cadeira e já voltar. Então vamos ver o que que tá dando errado. E daí foi nesse momento que eu peguei e comecei ali, todo dia sentava e abri o Analytics, o YouTube, né, o YouTube Studio, que é uma loucura, que eu vejo que tem gente assim que fala: "Cara, eu ganho dinheiro, eu nem abro o YouTube Studio". Gente, meu Deus! Cara, tem basicamente todos os números lá. Eu não recomendo para o iniciante ficar ali toda hora abrindo o vídeo ali, da onde que, cara, mas é muito interessante, você consegue ver da onde que vem as views, qual o vídeo que tá dando certo, da onde que seu público, qual canal que eles seguem, qual vídeo que eles vieram para assistir o teu. Você consegue se basear em muita coisa, cara. É basicamente tipo, a Apple, a Netflix, o próprio YouTube, eles não vão lá e falar: "Ah, vamos aí, cara, o que der certo, deu certo". Não, eles abrem lá
e tem um gráfico mostrando, então é aqui que sobe, é aqui que desce. Eu gosto muito da analogia, né, cara? Analogia do, por exemplo, do cara que tem uma panificadora, digamos. E o cara, ele começa ali fazendo tudo, então ele faz o pão e tal, a mulher dele tá lá atendendo, então ele acorda às 5 horas da manhã, faz tudo e tal, e daí de noite ele chega em casa, tem que estudar ali o que que tá dando certo, o que que não dá, o que que ele vendeu e tal, fazer matemática. Aí, conforme o cara consegue ganhar uma grana, o cara já contrata alguém para cuidar do pão. Então ele fica focando ali somente nos papéis. Então, assim, nesse momento que o cara tá nesse momento, ele já consegue ver ali, tá, então o meu pão de queijo vende mais do que o meu pão com goiabada. Então, cara, então vou começar a fazer mais pão de queijo, colocar um pouco mais para frente na vitrine, a da goiabada eu vou colocar mais para trás, esse aqui eu vou colocar um pouco menos, às vezes eu coloco um pouco menos, traz aquela seção de escassez, ó, só tem 10, hein? Se você não comprar agora, não vai ter depois. Então, esse negócio aí, cara, é tudo por número. E o YouTube, nesse caso, o cara da panificadora, ele ia ter que escrever tudo, ia ter que tudo atrás. O YouTube te dá tudo. Então, você tem tudo ali, você tem todos. E, cara, sentando ali, eu comecei a estudar mais, e me clicou. Cara, peraí, tem vídeo aqui que dá certo, dá, sei lá, seus 10, 15 mil. Aí tem outro que pega ali 8 mil. Tem outro assunto que pega 5 mil. Eu falei, cara, mas qual que é a relação, né? Por que que esses vídeos aqui estão... E daí foi aquela que a Channel já tinha ensinado isso. Eu já tinha visto isso já. Só que naquele lance da soberba, de que eu já sei tudo, você acaba às vezes deixando passar coisas. E hoje chamam de double down, né? Que é o que você replicar o que dá certo. Então, assim, peguei nessa daí, eu comecei a ver, cara, eu tenho, sei lá, 4 assuntos e sempre dão certo. E não assim, gente, não é 4 assuntos que está fazendo 100 mil, não. O meu canal estava em baixa. Então era 4 assuntos ali que estava fazendo, sei lá, 10 mil, 15 mil, viu? Tinha um ali que bateu 20, só que estava dando certo. Então eu falei, cara, e se eu começar a replicar eles, jogando o ângulo, né? O ângulo é muito importante, né, cara? Eu sempre pego nessa de ângulo. É você colocar o teu salso, o teu molho, você mudar ali, não ficar replicando. Você muda um pouquinho, mas falando o mesmo assunto. Cara, daí começou a mudar, começou a dar certo. Aí eu falei, opa, agora tá dando certo. E um mês deu certo, o outro também. E daí foi até aquele print que eu te mandei que, cara, foram ali 6 meses contínuos, fazendo ali, porque foi essa estratégia. O Felipe vai botar aí, ó, print 3, Felipe, bota aí, print 3. Pra ver a sequência aí dos meses aí. E daí, cara, naqueles meses ali, foi nessa hora que eu vi e falei, cara, é isso então, esse é o processo. Você tem que entender o que teu público quer e você tem ali aquele grupo de vídeos que dão certo. Então, também não é você ficar postando sempre a mesma coisa, porque, não deu certo, então eu vou postar todo dia, porque daí você vai saturar teu público vai falar, pô, de novo. Mas assim, você tem que dar aquele gostinho. Lembra da panificadora? É o cara ali que coloca aquele sentimento de escassez, aquele sentimento de, eu quero mais. Pô, eu adoro esse canal porque ele posta aquele vídeo. Mas será que ele postou? O cara já entra no teu canal, vê, putz, ainda não, mas postou esse aqui, eu vou assistir também. Então, assim, cara, esse sentimento que você tem que sabe, aumentar no teu público. E daí, assim, cara, peguei ali os 5, tinha 5, 6. E assim, um negócio que eu peguei também é a lei do 80-20, né? Que serve para tudo, né? 80-20. Então é 80-20. 80 você faz double down, 80 você replica e 20 você testa. Porque você também não pode só ficar dando double down, porque senão você não vai saber. Uma hora esses aqui vão acabar a cair. Se você não testar, você não vai ter novo conteúdo. Então, assim, vamos jogar bem simples, né? O cara posta 10 vídeos no mês, 8 é replicando o que dá certo, 2 testando. Então, assim, você vai sempre replicando e testando, para você ter aquela chance de testar, né, cara? Também não dá para você ficar postando sempre. Até porque 5 temas dão certo, de repente já aparece um sexto, daqui a pouco um sétimo, e aí teu repertório de temas que dão bom no seu canal vai aumentando, né. Exato, e daí às vezes desses 7, daqui a pouco um deles acaba não dando tão certo, então daqui a pouco, opa, beleza, eu continuo com 6, entendeu? Então você não deixa cair a peteca. E assim, eu com o meu canal, comecei a perceber que postando quinta-feira no horário dos Estados Unidos, né, porque você tem que postar conforme for o teu público, né, então assim, aqui era na sexta que eu postava, mas na quinta-feira, no horário dos Estados Unidos e no sábado, eu pegava mais views. Então eu deixava os primeiro, né, porque era assim, né, não é todo tema que vai dar certo, e também não é todo tema que não é só porque que você vai fazer double down que todo vídeo vai dar 100 mil. Mas assim, vai dar bom. Então, assim, eu já sabia que esse tema que eu sei que vai dar bom. Então, assim, eu vou colocar ali na quinta-feira, que é o que dá mais view. Então, eu colocava lá, eu já sabia que ia dar bom. Não quer dizer que eu
vou fazer milhares de reais com ele. Mas quer dizer que eu sei que vai dar bom, eu sei que não vai flopar. Então beleza, postava ali na quinta e no domingo eram os meus, porque por exemplo, né, a gente tem o Double Down e tem temas, então tem o primeiro, tem o segundo, o terceiro, dificilmente tudo dá certo no mesmo. Então assim, você tem aquele primeiro que é aquele de ouro, né, você falou: "Esse tema aqui a galera adora". Então assim, eu geralmente postava ali na quinta, então ele dava bem certo, e daí no domingo postava outro. Então, cara, é você meio que perceber como que teu público reage, né, ao teu canal e tal, e assim, essa parada do Double Down é muito legal, cara, porque depois que você pega isso, aí você clica, daí você fala: "Cara, é assim que esses canais gigantes fazem". Aí você vai ver esses canais grandes, você vai ver que tem um vídeo ali dizendo certo assunto, que o cara tá falando ali por exemplo, o cara tá no nicho de carro, e daí o cara tá falando ali da Tesla, de tal carro que não tá vendendo mais, e passa daqui, sei lá, 2, 3, sei lá, 2, 3 semanas, ele fala de outro carro que não deu certo da BYD. Só que você fala: "Cara, mas não tem". Sim, ele tá replicando, entendeu? É tipo, é replicar, Você sabe que quando chega nessa fase é a melhor coisa, porque por isso que eu falo, quando você monetiza um canal e o seu canal vinga, teu trabalho é cadenciar. É cadenciar não, é você administrar. Administrar, cara, igual exatamente o que o Max falou aqui. Vai pegar os temas que vão dando certo, você o 80/20, você vai administrando, cara, administrando, administrando. Não tem erro. Essa aí o teu canal já, como é que chama aquela análise de aviação? Tá em ponto de cruzeiro? Velocidade de cruzeiro. Basicamente, teu canal Velocidade de Cruzeiro, você tá só ali administrando tudo mais, prestando atenção, se atualizando, vai estudando coisa nova, mas não tem que pegar aquele impulso pra decolar de novo. Já tá ali na velocidade de cruzeiro. Agora, quando teu canal retomou, né, voltou a crescer, você já tava, e agora tá entrando no tema de automação, você já tava automatizando já a tua operação ou não? Como é que foi isso, esse processo aí de automação? Como é que ele começa aí? Não, nesse momento eu ainda não estava. Eu ainda tinha todos os meus agentes, que eu sempre curti muito, né, essa parada de IA, né, cara. IA pra mim é todo dia eu uso IA, todo dia. Então, assim, eu já tinha todos os meus agentes. Eu lembro até que no grupo do Plus, o pessoal postava lá, né, os prompts deles e tal. E, cara, eu pegava os prompts deles e falava: "Não, eu vou pegar nesse e vou ver o que que eu posso adicionar no meu", eu sempre queria sempre tem esse negócio de quero não, quero fazer autoral e tal. E já usava bastante já, mas nessa época ainda não. Nessa época até porque quando o canal ali estava começando a dar certo, que eu tinha um amigo meu, que ele é empresário, aqui é brasileiro também, de Curitiba. E ele é empresário aqui na Nova Zelândia e tal, e eu falei com ele, falando pra ele: "Cara, olha lá, então deu certo, agora o meu canal aqui deu aquela baixa, agora tá subindo aqui e tal". Falei: "Você não tá afim, cara? Vamos junto aí, vamos tentar também". Ele já estava já também guardando uma grana, tal, para fazer um investimento. Só que o jogo do YouTube, você investir no jogo do YouTube, você gasta muito menos horas para você chegar num certo valor do que em qualquer outro investimento. O jogo do canal na anônima é difícil você achar aí no digital alguma forma que você invista X e você tira esse valor aqui. Geralmente você investe mais e talvez você perca e tal. Então ele falou, porra, ele gostou, ele curtiu, falou, bora. Só que eu, né, coitado, eu falei pra ele, cara, mano, mas agora queria uma aventura, um desafio. Então eu quero, vamos pro nicho de economia. O que que você acha? E ele, cara, sem saber muito, né? Falou, pô, bora. Até falei com umas pessoas no momento lá, a galera falou, cara, economia é difícil, cara. E assim, eu não queria o nicho de economia que era esses vídeos mais simples e tal. Eu queria um vídeo bem editado, webdoc e tal. E assim, eu falei, cara, vamos atrás, ah. Então, assim, a gente fez um time, na época, fomos atrás. E, cara, olha a loucura. A gente queria tanto assim fazer um time que eu queria ali ter aquele desafio de tipo o YouTube old school. A gente contratou até um cara para fazer o voice over, cara. Então, assim, a gente não usava nem IA para fazer voice over. Cara, foi uma loucura. E assim, a gente teve uma época ali que a gente estava no grupo do WhatsApp, era eu, meu amigo, né? Aí o editor, paquistanês, o cara da thumbnail, que é indiano, e o cara do áudio, que é o cara da Inglaterra. E aí eu era o cara que fazia o roteiro e tal, né? Porque eu sempre fui dos agentes e tal. E, cara, nicho difícil, complicado, assim, era como se estivesse aprendendo uma coisa nova, sabe? Porque, assim, é diferente de quando você faz um nicho, por exemplo, você pega um nicho de economia, mas você pega um subnicho mais fácil de fazer, tipo aquele Aham. do Gorilla Explain lá, aquele que tem o gorila explicando pro Aham. banana. É mais simples. Então, assim, você não, é meio que no mesmo level lá do meu de storytelling, então você consegue fazer mais fácil. Agora, quando é assim, que você precisa de uma edição difícil, uma edição complicada,
você tem que ter um time, montar um time. Cara, é difícil, assim. A gente falou: "Porra", assim, o negócio era outro level. E enquanto isso eu estava fazendo também o meu canal estava começando a dar cada vez mais certo, ali naqueles meses, e eu estava com ele em paralelo, com meu amigo, então toda semana a gente ficava ali em call ali 2, 3 horas ali achando canais para modelar e tal, e a gente foi de cabeça. E assim, falando, né, sobre um parênteses aqui sobre usar voz de pessoa mesmo, não vale a pena, tá? Você só gasta uma grana e, assim, no final não muda o ponteiro, você não vai, assim, fazer muito a mais. E, cara, não vale a pena. O melhor é fazer do jeito mais simples, voz mesmo, Eleven Labs. E, cara, a gente postou nesse canal e de um vídeo deu certo, fizemos mais de 200.000 views nesse canal e nesse vídeo, fizemos mais de R$ 30.000, R$ 25.000. Então, assim, se pagou, deu ali um valor, a gente falou: "Cara, massa". Nessa época aí, foi a época que eu comecei com o Cloud Code. Então, foi ali mais ou menos quando esse vídeo deu certo, a gente falou eu já estava já com o Cloud Code, já estava começando a automatizar as coisas, já estava começando a ficar mais fácil. Então eu estava cuidando do meu canal, cuidando desse com meu amigo, e esse vídeo tinha dado certo, monetizamos e tal, e o Cloud Coach estava ali, né. E esse canal, cara, como a gente estava com o editor, era tudo novo pra gente, e a gente acabou ali o editor que a gente pegou não foi tão bom, então, assim, o menino acabou postando coisa errada, acabou dando problemas, strike, a gente pegou strike no canal, e o canal caiu, assim, um investimento, né, cara, canal high ticket, né. A nossa ideia era fazer um canal high ticket, fazer mesmo um time, tipo, do YouTube. E, assim, a gente falou: "Cara, será que vale a pena? Não sei a gente continuar". Só que como eu já estava nessa época com o Cloud Code, já estava com automação, eu falei: "Cara, quer saber? Vamos deixar esse aqui, a gente já refez o que a gente investiu, tirou uma graninha a mais, então vamos deixar baixo por enquanto esse, e eu vou focar aqui no Cloud Code para automatizar cada vez mais". E cara, o Cloud Code é, assim, sensacional, é sensacional, assim, é outro patamar, quando você aprende o que você consegue fazer com isso. E Cloud Code, né, nome, né, code, código, faz as pessoas pensarem: "Putz, cara, eu vou ter que saber fazer código, vou ter que fazer", e não, cara, você consegue fazer muita coisa ali com código também, né, consegue. Pra você ter uma ideia, no YouTube mesmo, cara, faz meses que eu não posto. Eu mesmo ir lá e clicar lá pra postar e tal. Eu fiz uma automação com um agente do Telegram, e daí eu boto um comando lá, ele vai no Trello, né, que eu não sei pra quem conhece o Trello, né, o Trello é um aplicativo de organização pessoal ou de times, né, então, assim, você posta a tua ideia de vídeo lá, as pessoas vão o editor posta o vídeo lá, e é bem bom para organizar, mesmo se você tá sozinho, faz o canal sozinho, é muito bom, cara. O Trello é muito bom para organizar, não ficar aquela bagunça, né. E ele vai lá, o agente Telegram pega lá no Trello, ele move pro postado, ele baixa o vídeo, ele posta no YouTube e faz tudo isso automático, sabe, usando a API do YouTube. Então, assim, não é nada errado, sabe, é o próprio YouTube que oferece essa API, né, para ser postado e tal. Então, uma automação bem simples, mas que pode ser feito pelo Cloud Code. Mas isso é um dos pontos, sabe, isso é um dos pontos, não nem é assim, o principal do Cloud Code, que ele tem acesso ao teu computador. Então, assim, a partir do momento que você tem um agente ou um robô que consegue acessar teu computador, aí ele tem acesso a tudo. Então, assim, se você é minimamente organizado, você tem uma pasta para o teu canal, e você posta lá os thumbnails, o teu vídeo, o teu roteiro, o teu ângulo, né, que foi que eu falei lá atrás, né, que você vai mudando o ângulo do teu canal, né, e tal, você tem aquela pasta, documento e tudo. E assim, o Cloud Code ele tem acesso a tudo. Então ele acessa direto na tua pasta. Então ele consegue pegar tudo, ele sabe toda a história. Eu conectei, né, o Trello ao meu Cloud Code, conectei a API do YouTube, então ele consegue ler também o meu canal, ver o que foi postado, o que foi postado por último. Aí ele consegue ver no Trello o que tem para ser postado. Ele consegue fazer tudo isso automatizado, né. Então, assim, só nisso daí você já salvou muito tempo nisso, que daí você não precisa porque o problema do chat é isso, né, cara, quando você tem um chat, ele tem uma janela de contexto, né, então, assim, janela de contexto é basicamente a IA usa tokens, né, então tokens vamos jogar aqui palavras, vamos dizer, palavra para IA. Então todo chat ele tem um limite. Então a hora que você chega no limite,
ele vai ter que zerar e você não consegue mais usar o chat, você vai ter que abrir um novo. No chat GPT, por exemplo, ele continua sempre, né? Só que daí é meio que mentira, porque daí ele acaba esquecendo que tá lá em cima, né? Que era um erro lá quando eu comecei, eu usava o mesmo chat para tudo, fazia título e roteiro e no final ali eu falava: "Pô, como é que você não lembra?" Coisa que eu falei, sei lá, 2, 3 meses atrás, claro Telefone que não sem sei. fio. Estava fora da janela de contexto já. Então, assim, o Cloud, com o Cloud Code, ele tem acesso a tudo isso. Então, você não precisa daquela janela de contexto, porque todo chat que você abre, toda sessão que você abrir ali, ele já vai ter acesso a tudo isso. Então, você fala, ah, cara, tá ali na pasta, ele já vai falar, ah, então tá, então é isso. Então... E assim, a galera acha que é uma coisa diferente, o Cloud Code é um aplicativo que, não, eu uso a mesma inscrição que eu uso pro Cloud normal, é a mesma, não tem nada diferente. É a mesma coisa. E assim, é o mesmo chat, na verdade. É tipo aquela IA normal, que você troca uma ideia, que te ajuda, que é normal. A diferença é isso, que ele tem acesso a tudo. E para instalar também, é bem simples também para instalar, você consegue ver no próprio Claude ali, você pergunta como que é, é simples, cara. Até um dia aí, se tá tirando de chamar, e eu ensino também a galera, e cara, é simples, mas é simples. É simples. Então, assim, você instalando isso daí, você já está muito à frente. Já está muito à frente, porque você já economiza muito tempo. Você não precisa ficar explicando e tal. Boa. Na E moral, quem é aluno, antes de você continuar, quem é aluno da Channels, quem aí já é aluno da Channels e quer uma Masterclass com o Maxão, te comenta aqui, Masterclass Max. Masterclass do Max. Vai ver aí se é. Porque a galera também tem que merecer, né, Max? Não vai entregar a parada aqui se ninguém quiser, né, não? não, tá certo, é isso aí, é isso aí. E Te assim, cortei cara, aí, mas só precisava falar isso aí, vamos lá. não, cara, imagine, imagine, é isso aí, cara. Eu concordo com você também. A gente tem que dar o gostinho, né? E assim, cara, o que outra coisa, né, do Cloud Code que realmente, assim, mudou muito também pra mim, é que quando eu estava aprendendo Cloud Code, eles ensinavam coisa mais pra código e tal, que eu fui hiperfoco, né, de novo, hiperfoco, Cloud Code. E daí, assim, aprendendo muita coisa, só que eu sempre estava aprendendo como que eu posso trazer para o mundo do YouTube, né? Como que eu posso trazer para o meu mundo? Como que eu posso facilitar? Que é sempre tempo, tempo, como que eu consigo salvar tempo? Então, assim, cara, eu sempre tive meus agentes e tal, e eu falei: "Cara, vou começar a criar eles no Cloud, né, pra ter ele no Cloud Code". Então, assim, eu tenho um time de squads, que squads, seria esquadrão. Esquadrão, sabe aqueles jogos de primeira pessoa, Battle Royale, que você faz ali 4 caras e tal? É basicamente isso. Então, em vez de ser um agente com um cara, eu tenho um squad, que são vários ali. Então, assim, são aquele cara, digamos que você consegue ter o Mister Beast, aí você tem o Mister Nightmare, que é de terror, aí você tem o, sei lá, o Economics Explained, que é os caras de economia. Então, você tem toda essa galera ali pra te ajudar. E daí eu falei, cara, eu vou criar esses squads pra mim. Então, eu comecei ali, o Outlier. O Outlier é aquele que vai atrás de conteúdo e tal, que ele pega, vai no teu competidor, ele vai no teu competidor, pega ali todo o roteiro, ele entende por que o roteiro do cara deu certo, o que ele fez diferente dos outros e tal, e ele faz aquele documento bonitão. Ah, então é isso aqui. Aí beleza, agora eu já tenho isso aqui do meu canal, então eu já tenho em quem se basear. Aí eu jogo ali o meu ângulo, né, meu molho para diferenciar desse cara, porque quero ficar igual, né? Aí beleza. Esse squad faz isso. Aí o segundo squad, ele vem pro squad de título, né? Esse título que também é importantíssimo. Então, assim, tem toda essa galera ali para te ajudar e tal. Por que essa galera é importante, né? Porque daí você meio que faz um squad agnóstico, que ele consegue ajudar para qualquer nicho. Então, assim, você não fica preso àquele nicho, sabe? Esse era o meu objetivo. Meu objetivo sempre foi, cara, eu não quero ficar preso a só o meu nicho. Porque até então eu fazia para o meu nicho de storytelling. Aí quando eu comecei com meu amigo, a gente já precisava fazer de economia. Então, assim, já era algo diferente. Então, assim, eu falei, cara, eu não posso ficar preso, sempre ter que ficar fazendo uma coisa do começo para cada nicho que eu for tentar, ou qualquer amigo que for ajudar e tal. E daí, falei, beleza. Então, tinha lá esse squad de título, ele gera o título, com a descrição do título também, que é muito importante, cara. Eu tenho a descrição do meu título, cada título eu tenho uma descrição, que é o que vai guiar, né, o meu roteiro, porque senão o título, às vezes o teu título é meio aberto, pode ser qualquer coisa, e você dá espaço para IA vagar, para IA alucinar, né, que é o mais normal, né, que é a IA alucinar.
Então, assim, já cria o título com a descrição. Aí disso foi da necessidade, né, da economia. Como eu precisava da economia, eu não podia só deixar o meu roteiro aberto. Então, eu precisava de ter uma pesquisa. Então, assim, eu fazia aquela pesquisa e tal no Google, pedia para IA mesmo ir atrás. Só que nesse, né, como o Cloud Code ele tem muito mais acesso, aí eu falei, cara, já criei já um squad de pesquisa. Então ele já vai, então é tudo junto. O primeiro ele faz ali, tem os documentos do canal, do competidor e tal. Aí depois ele vai para o título. Aí do título ele vai para o de pesquisa, que ele já tem esses dados. Então ele faz a pesquisa em cima desse, porque é um nicho de economia, cara. Eu não posso inventar coisa. Se eu inventar ali, o público vai falar, cara, mas isso daí nem foi isso, isso daí não existe. Então, assim, tem que estar certinho. Então, daí ele vai para esse squad de pesquisa. Aí ele faz a pesquisa bonitinho, referente ali ao título, a descrição do título, que é importante também, a descrição, por isso que é importante, né? Que daí a pesquisa ela vai saber onde pesquisar, senão você fala, ah, tá, falando de novo, né, sobre carro, né? Ah, o carro da Tesla que deu certo em 2026. Tá, pá, mas qual carro? Então, assim, a pesquisa, a descrição ali, ele vai falar, ah, é o carro, sei lá, o carro X. E daí a pesquisa vai pesquisar somente sobre o carro X, porque ele não vai gastar token, né? Porque você tá gastando, né, cara? Você acha que não, mas assim, o cloud mesmo ele tem, né? Se você usar muito, ele te limita ali. Então você tem que esperar as horas. Então você tem que gastar sabiamente, né? Como eu falo, né, com meus amigos. E na manha, E, e na manha. e na manha, e na manha. O cara tem que saber aonde gastar, aonde que você vai gastar. E daí, beleza. Nesse de pesquisa, então já tem tudo, né? E tudo isso vai somando um com o outro. Nada, um ali foi somando. Aí você pegou o teu título, ele fez a pesquisa, aí o de pesquisa ele vai para o concept, né? Que seria o de que ele faz o conceito, que eu pego ali, que é como se fosse o menu, né? Como se fosse o esqueleto do roteiro. Então ele já tem toda essa documentação, ele tem todas essas informações, e daí agora ele já consegue separar certinho ali para você começar o roteiro. E daí ele já vai, o roteiro já começa com tudo isso mastigado para ele. Então, assim, é muito mais difícil da IA devagar, é muito mais difícil. E assim, tudo isso, eu tô falando desse processo e, cara, Max, meu Deus, é 1 milhão de coisas. Claro, eu também não fiz todas essas paradas de um dia pra noite. Não foi assim, 4 horas sentar no computador ali e criei tudo. Uma Só que, construção, né? cara, Um processo. anos de experiência ali e tal, só que, assim, ele consegue fazer tudo isso sozinho, essa que é a pira. Porque, assim, é apertando um botão e ele vai um chamando o outro agente, disparando, e daí ele pega eu geralmente, né, eu paro ali num processo e falo: "Ah, eu quero essa descrição de título aqui, eu curti mais que a outra", então vai. E daí ele continua, né. Então, assim, esse processo, ele já me facilitou muito, assim, a velocidade que me gerou é coisa, assim, alucinante, cara, alucinante, porque tudo isso eu estava fazendo na mão antes. Então, assim, na mão, claro que não, né, a IA estava fazendo, né, na mão eu digo, indo lá, vindo, Manualmente. agente por agente Então e da tua mão, tal, é. né. Ir lá Então, mexendo. eu tinha exato, eu tinha todos esses agentes ali e tal, tinha que ir agente por agente e tal. Então agora nesse com o Cloud Code eu tinha tudo ali junto, então ele já conseguia me entregar pronto o negócio. E até o áudio, né, daí o áudio dá pra linkar também, até tem Eleven Labs, tem outras também, tem umas mais que são a qualidade não é tão boa quanto a Eleven Labs, mas também é uma qualidade muito boa, sabe. Então assim, o mundo é o limite, o céu é o limite, dá pra fazer muita O coisa, cara. o que que você hoje em dia tá pegando pra fazer, nos seus canais? Que você não para e ainda bota a mão, assim? Porque a automação tá fazendo 80%, talvez até mais aí, né. 2 perguntas em um. O que que você de fato ainda pega pra senta e vai estudar ou vai fazer no teu canal? E quanto tempo tá dedicando aí nos seus canais por dia ou por semana com a ajuda da automação? Cara, hoje em dia eu ainda, mesmo com toda essa automação e mesmo com esse squad de outlier, né, que eu chamo, que ele vai atrás e tal, de conteúdo e tal, eu ainda acho muito importante eu ir lá e abrir o YouTube, ir atrás de conteúdo e ver ali. O outlier, ele consegue me trazer assim, ó, vídeo tal, tá bombando, com o canal que não tem tanto inscrito e tal, aquela lei máxima, né? Você pega um competidor, menos de 100 mil inscritos, fazendo mais de 500 mil views no mês. E assim, ele pega e traz, só que às vezes, cara, eu vejo que o melhor é eu ir lá e checar eu mesmo. Eu ver, eu abrir, porque às vezes eu consigo achar uns ouros que o humano consegue checar. E isso é muito bom, cara. De vezes falar, pô, mas aí não dá, não consegue fazer tudo sozinho. Mas ainda bem que não consegue fazer tudo sozinho, senão a gente não tem nem razão de estar aqui. A partir do momento que a IA fazer tudo, gente, aí a gente precisa mais estar aqui. Aí é só apertar um botão e que todo mundo sabe. E quando todo mundo cria tudo, nada é criado. Quando todo mundo ganha dinheiro, ninguém ganha dinheiro. Então, assim, a gente precisa estar ali, tem que ter alguém ali. E eu acho isso legal, eu acho isso massa.
Você ir atrás, você ir atrás de conteúdo, você ir atrás, às vezes você quer um nicho novo, aquela máxima, né, outra, né, você abre ali um canal ali, sem seguir ninguém, então ali tá ou um canal anônimo ali, daí você vai pesquisando o nicho ali, porque ele tá zerado e tal. Então isso eu ainda acho necessário, o ser humano fazer, sabe. Agora coisas mecânicas, tipo postar vídeo, tipo, sabe, ou mesmo essa parada de esse negócio que é tipo um, digamos, eu chamo, pipeline, né, em inglês, mas seria um funil, né, um funil que você cria ali, que primeiro ali é o título, daí vai esse processo não precisa tanto de você estar ali, sabe. Então isso facilita muito. E daí como eu tenho já um editor, né, então eu já consigo já só passo para ele, ele edita. E até o Cloud Code, eu não lembro, mas eu lembro que eu vi que você consegue até conectar o Higgsfield no Cloud Code. Então, assim, é outro processo que fica até mais fácil para porque eu sei que o pessoal gosta de Higgsfield também, né, na Channels, né, então, assim, cara, facilita muito. E qual que era a outra pergunta mesmo? Desculpa. Eu perguntei quantas horas você tá dedicando, então, para os teus canais mesmo, por dia ou por semana aí, qual cálculo você faz aí? Quantas horas por semana, vai, você tá dedicando aí teus canais? Cara, eu diria ali umas máximo 4 horas, depende da semana ali, depende da semana, vai um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tu virou o Tim Ferriss então, né? Tá trabalhando 4 horas por semana aí, igual o livro dele lá, trabalhe 4 horas por semana. É que mais, assim, eu penso comprar tempo com a família, tempo para fazer um exercício e tal. E ainda eu trabalho ainda, né, então porque a minha esposa ainda não trabalha, então eu trabalho ainda, então para mim tempo sempre foi importante. Tudo isso que eu criei foi ainda fazendo à noite, trabalhando num emprego normal durante o dia aqui e chegando à noite e brincando, cara, no computador ali, fazendo, me divertindo. Eu gosto muito de fazer isso, né, cara, e foi até nessa daí que foi meu amigo, né, que foi até o canal de militar, né, que eu acho legal, falar que é um nicho diferente, né, nicho massa, nicho diferente ali e tal. Você então, mas esse canal militar criou agora, é recente, fez com esse teu sócio? Outro amigo esse. Esse é outro Ah, amigo. tá, tem uma outra sociedade também, um outro canal com uma outra sociedade, tá. Isso, com outro amigo, esse daí. Isso daí é com outro amigo que eu passei pra ele também, mesmo esquema, passei pra ele e tal: "Cara, tá dando certo aqui e tal, você não quer tentar?" E ele começou a fazer sozinho, sabe. Porque até o meu colega lá de economia também, eu passava os agentes pra ele, né, porque o Cloud Code eu não consigo passar, é um negócio no meu computador, né. Então, assim, eu fazia os agentes pra eles, meu amigo acessava e ele que criava os roteiros e tal, ele criava sozinho, porque aquela máxima, né, cara, você tem que dar ali a vara para pescar e não só dar o peixe, porque senão ele não vai aprender. E daí, quando ele quiser abrir um canal sozinho, quiser ali ganhar a grana dele ali sozinho, ele não vai saber, né? Vai ficar dependente. Então, assim, como é meu amigo, eu não quero. Eu quero que ele cresça ali, aprenda e tal. Só que, cara, não é todo mundo que vai gostar, igual eu, assim, que é louco, assim, de IA, de criar gente. Então, assim, para eles queriam aquele negócio simples. Cria sabe, aperta o botão e cria. Tá tudo bem, né? Normal. E, assim, ele começou com um canal de espiritualidade, deu certo, ele tava com seus 300 inscritos já no primeiro mês e tal, tava fazendo os views. Só que surgiu essa de nicho militar, né, cara? Comecei a ver, falei, cara, que nicho poderoso esse, cara. É Falei, bom, é e, poderoso mesmo. e falei com ele, falei, cara, você não quer tentar alguma coisa aí? Ele falou, cara, tentando aqui, se tu quiser e tal. E ele já estava testando já meus agentes. Ele já estava já usando já. Porque assim, eu entreguei para eles, né? Para eles, meus amigos, né? Era só pra você. Um dos meus amigos usava o Cloud na época e outro. Na época, sei lá, 6, 7 meses, né? E o meu outro amigo, ele usava o ChatGPT ainda. Então, assim, ele usava GPTs e o outro amigo fazia o projeto, né? Que é no Cloud, né? E porque não teria como acessar meu Cloud Code, né? E assim, ele estava fazendo e tal, de boa, só que eles estavam sentindo bastante a dor deles, cara, era esse funil aí, né? Que era passa por um, daí passa por outro, passa por outro. Então eles tinham essa dor ainda de, tipo, cara, às vezes é meio confuso, porque assim, para mim é claro como água, porque é isso que eu faço todo dia. Agora para eles já ficava meio confuso. Então assim, eles falavam: "Cara, isso aqui tá meio complicado para mim, tem que ficar voltando", e eu ficava também sempre atualizando, os eles falavam: "Ó, atualizei de novo", porque assim, sempre tentando chegar num nível que, assim, eu jogasse meu roteiro de economia, meu roteiro de storytelling em alguma no Grok, o Grok é bom para analisar, ele falasse: "Cara, tá nota 9". Aí você joga lá: "Ah, tá nota 8 ponto alguma coisa". Então, assim, os 2 roteiros totalmente diferentes estão dando uma nota boa, quer dizer que aquele principal, o prompt agnóstico, tá indo bem, né. Então esse era meu objetivo. Então sempre atualizando, sempre atualizando, sempre atualizando. E daí, cara, eles tinham essa dor e eu falei: "Cara, como é que eu consigo
suprir essa dor, né? Como que eu consigo ajudar eles e assim, para facilitar para mim também, porque para eu não ficar tanto no sistema ali, para eles conseguirem fazer simples, aperta um botão e cria. E foi nessa que daí eu peguei e até criei aquela ferramenta que eu comentei com você, para eles e para mim já, como para eles era mais. Porque daí eu peguei e falei: "Cara, como é que eu crio esse negócio para eles aí, para eles usarem e eles, assim, não precisam mais entender como funciona, eles só usam". E daí eu fui atrás, né. E daí eu aprendi cada vez mais também sobre IA, que cada IA tem o seu, digamos, seu poder, vamos dizer assim, bem basicamente. Então, assim, digamos, você pega um pedreiro, o cara constrói tua casa inteira. O cara consegue construir tudo, sabe? Consegue colocar o piso, consegue colocar o teto, consegue colocar tudo. Só que será que se você pegar um arquiteto, aí você pega um pedreiro para só construir a parte mesmo de pedreiro, aí você pega um azulejista, aí você pega um encanador, será que não, cada cara ali já é mais o especialista? E foi isso que eu fui achando, né? Eu falei, cara, então, na minha IA, no meu processo, eu falei, cara, será que eu não consigo achar a IA especialista em cada área, sabe? Então, assim, aí foi, pá, achei ali, comecei a fazer para eles ali e tal. Aí fiz, cara, na ferramenta que daí eu entreguei para eles lá tem o Perplexity, eu uso o Gemini, eu uso o ChatGPT, eu uso o Claude para o roteiro. Então, assim, cada um tem o seu objetivo, sabe? Cada IA faz ali. E assim, para os meninos, eles só faltavam falar, cara, agora sim, É, entregou agora. pronto, os caras só fazer, Ele fala: "Cara, agora eu só só jogo aqui fazer. meu competidor, o negócio sai pronto e tal". E foi nessa daí que daí eu falei com meu amigo, né, eu falei: "Cara, então, vamos agora começar o de militar?". Ele falou: "Cara, então vamos". Que daí eu falei: "Agora você toma a frente aí, você é o cara do roteiro, você é o cara que cria o áudio", porque eu também conectei o áudio nas ferramentas e tal, né. Então, assim, já saía tudo pronto, tipo, parece fast food, você ordem e assim, cara, eu estava tão na no nesse hiperfoco, cara, que eu estava tão nessa pira, que eu queria até ali nessa ferramenta, mas isso daí, tipo, eu nem passei pra eles, isso daí era só pra mim mesmo. Eu queria ver até o limite que eu criei um negócio que ele cria o vídeo. Então, assim, ele já fazia as imagens, então ele já cria com as imagens, fazia todo esse processo. Aí ele cria as imagens e tal, sai o vídeo com as imagens e tal, mas é mais tipo imagem tipo slide, que dá aquele zoom in, zoom out e tal, uns efeitos. Aí a música eu baixei do YouTube lá, dezenas de músicas do YouTube Studio. Aí eu fiz uma ferramenta que ele consegue ler o roteiro e consegue ler o áudio, então ele entende qual que é a vibe do momento. Então, assim, se a vibe. Ele é separado por nicho, né? Cada nicho tem seu tipo de música, não vai misturar um nicho de terror com um nicho de espiritualidade, e É, vice-versa. Então, assim, a hora que o roteiro tava ali, no, digamos, no nicho de terror, por exemplo, a hora que o roteiro tava ali mais, num negócio mais ali, né, que estava ali na ponta da cadeira, então a música já era diferente. A hora que o roteiro já era mais devagar, a música, e isso tudo automatizado, saca? Então, assim, o negócio saía inteiro. Só que essa de vídeo eu nem fui pra frente, foi tão assim, só pira, cara. Pira, assim, de falar, cara, eu quero ver acontecer. É assim, gostar de ver o negócio acontecer, saca? E daí, quando a gente começou esse canal aí de militar, ele pegou e fazia tudo sozinho ali. Então, ele pegava, fazia o roteiro. A gente foi atrás dos meninos para contratar. Eu achei um time de meninos do Paquistão, cara, muito bom. Os meninos, assim, edita muito show de bola, cara. Qualidade de edição ótima, cara, ótima. E, assim, um valor muito acessível, sabe? Assim, e isso é bastante anos tentando, sabe? Tentando, tenta, entendeu? E sabe, passa gente também te engana, sabe? O cara, porque assim, essa galera, eles freelancers, eles pegam bastante gente, né? Não é só você. Então, o cara às vezes fala: "Não, eu faço para você e tal". E daí você acha que vai, daqui a pouco o cara some. E eu tive bastante problema com bastante problema com a gente do Brasil também, gente assim que eu acho que os meninos eles pegam bastante trabalho, sabe? E daí aí os caras não conseguem dar conta. E esses meninos do Paquistão mandaram bem, cara, mandaram bem e, assim, eu falo com eles até hoje, assim, eu tô sempre com eles. E, assim, começamos esse canal de militar, que é um nicho já bem mais complicado, um nicho diferente e tal, só que, cara, é um nicho muito poderoso. Até passar pro pessoal aí um canal muito bom que na época que eu estava com esse meu amigo aí, ele estava crescendo e tal, e hoje já tá muito grande, é o Daily Navy. Então, assim, Daily Navy. digamos isso, Marinha Diariamente ou alguma coisa assim, sabe, a tradução, só jogar Daily Navy. Cara, os caras fazem muita view, e é assim assim, não é simples o canal a edição, assim, você precisa do editor ou se você mesmo tiver muito afim mesmo, o cara consegue editar mesmo, e eu acho que até com IA, cara, consegue, viu. Eu acho que consegue sim, hoje em dia com Higgsfield, o cara consegue fazer muita coisa, cara. E assim, o nicho bombando. A gente postou, começamos ali, quinto vídeo, deu bom. Quinto vídeo pegou seus 900.000 views,
A gente fez mais de 30.000 conto com esse 900 canal aí. mil no É. quinto vídeo? É poderoso ou não é o nicho, galera? Olha só, que loucura. Problema não, né, problema gostoso de ter, né, que quando esse nicho aí o pessoal não se inscreve tanto, então demorou um tempo para o pessoal se inscrever, então assim, a gente perdeu, Caraca, né. 900 mil views e a galera não se inscreveu? Caraca, que loucura. É, demorou ali mais ou menos já o vídeo tinha que estar com 150.000 ali pra gente bater. Aí até bater, aí daí até a Ah, clicar, tá. né. Ok, 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 É, ok, ok. é, Ah, é, essa parte é triste, né, é triste. Esse é. é o gap, né, de esperar autorizar a monetização, mas faz parte, faz parte. Aí falando de novo desse outro nicho de economia, né, que eu falei que foi 2 de economia, né, só pra gente fechar o ciclo, né, não deixar nada em aberto, que o meu amigo, né, a gente decidiu para aquele canal, e o meu amigo ele é empresário aqui, né, então assim, ele estava na correria, ele acabou parando, ele acabou dando um tempo, e daí esse ano de novo a gente falou: "Cara, então vamos voltar, só que agora vamos voltar já mais subnichado, já ali mais calejado, já aprendemos muito mais e tal". Então assim, a gente acabou de monetizar esse canal aí, é um canal de economia, voltado mais para o subnicho da Polônia, então assim, é já mais para o público polonês, e a nossa ideia é inglês o canal, sabe. É até aquele negócio que você estava falando, né, não impo o público é polonês, só que o canal é inglês. Então assim, assim, o nosso objetivo nesse canal não é nem view, sabe. A gente pegou, sei lá, o nosso vídeo que tem mais view é, sei lá, 35.000 views, e nosso objetivo nesse canal é conseguir patrocínio, é conseguir advertising no nosso canal. Então essa é a nossa ideia agora. Então, enquanto meu amigo está lá focando, postando, focando no roteiro, né, no áudio, tudo que eu lancei para ele e tal, eu estou aqui construindo uma ferramenta que eu vou atrás desses pequenos e médios empresas lá da Polônia, e daí disparar e-mails para eles e tal, oferecendo nosso canal, falando sobre oportunidade deles de aparecer no nosso canal, porque o YouTube é um dos melhores social medias para as empresas. E eles sabem disso, sabe? Eu até uma prova aí, cara, é muito louca, que eu tô nessa parada de YouTube faz 3 anos, né. Aí eu estava assistindo um podcast de um pessoal que eles fizeram aí, é uma empresa multimilionária aí, eles fazem uma ferramenta de faz copywriting, faz também roteiro, faz para tudo quanto é ferramenta. E assim, o podcast deles estava falando como que eles conseguiram subir a empresa deles para mais de 100 milhões, né, valer a empresa mais de $100 milhões. E eles falaram do YouTube que eles quando eles começaram a investir no YouTube, com criadores no YouTube ou passando, propaganda no YouTube mesmo, no canais, né, canais e criadores, né, eles falaram que, cara, era assim meio que a cada mil views, eles ganhavam $1.000, enquanto no Instagram, eles não conseguiam isso. Então, assim, eles falaram: "Cara, o YouTube é muito poderoso, é muito poderoso". E às vezes, a gente fica assim, abre o olho para aquele AdSense que é lindo, que também é ótimo, cara, não vou negar, eu gosto também, se puder ganhar com AdSense e não estou reclamando não. Mas assim, às vezes a gente só foca nisso, e a gente esquece que tem aquele canalzinho lá que a gente não dá nada. O canalzinho, sei lá, tem 10.000 inscritos, está fazendo seus 200.000 views no mês, só que o cara tá ganhando, sei lá, 3, 4, 5 vezes a mais do que o outro que tá fazendo muito mais view, porque o cara tá focando em público, nicho, sabe. E tem tanto nicho no YouTube, YouTube é gigantesco, cara, é gigantesco e dá para ganhar dinheiro de muita forma, muita forma. Até por isso que eu queria, né, falar sobre esses nichos diferentes que eu me aventurei e tal, para ver que dá mesmo para você ganhar de formas diferentes. Não precisa ficar limitado a nicho X. Ah, porque aquele nicho lá deu certo, quer dizer que todo mundo precisa focar nesse nicho? Não, tem muito nicho, tem muito aí. Igual você falou, Gui, tem muita gente deixando dinheiro na mesa. Tem mesmo, cara. O YouTube é um universo, cada nicho é um universo, tem infinitos nichos. O YouTube é a oitava maravilha do mundo moderno, né? É incrível, incrível, incrível. Não tem como quem tá nos assistindo aqui, né? Se a pessoa ainda não tá nesse universo do YouTube, não tem por que você não quer ir pra dentro. Você que já tá dentro, não tem por que você não continuar, né? Pra fazer mais ou pra engrenar de vez no teu canal, porque só não dá certo quem desiste, quem para pelo caminho, né? Você vê aí tantos cases, tanta gente que a gente traz aqui, galera continuou estudando e aprimorando e fazendo vídeo, postando. O Max Henrique aqui, mais um exemplo. Inclusive, que história, meu amigo. Você mostrando desde do início aqui que mais do que você gostar de... Você é formado em engenharia, né? Então você gosta de tecnologia. Teu primeiro canal foi de tech. Adora automação, mas mais do que isso, do que a parte
parte técnica, tem que ter uma querência, tem que querer fazer, né, 99% da parada é você querer fazer, o outro 1% você faz a você naturalmente, você vai atrás e acontece, mas querer fazer, ter a força de vontade, tirar a bunda da cadeira, dar o primeiro passo, é fundamental. E, cara, eu saio, na verdade, desse nosso papo aqui muito mais inspirado, muito mais inteligente, muito mais rico também, né, com tudo que você trouxe aqui pra gente. Mas eu não quero finalizar agora não, eu quero fazer umas perguntas pra você de bate-pronto, quero saber um pouco da tua opinião a respeito aí. Topa fazer? Coisa rápida? Bora. Primeiro, me fala um sonho, um grande sonho teu que você queira realizar ainda, um grande desejo teu aí pra vida. Cara, eu penso muito sobre isso. Eu acho que meu sonho agora era meio que focar inteiramente nisso mesmo, focar de vez somente nessa no que eu amo mesmo, que é essa parte de tecnologia, essa parte de automação e assim, ajudar as pessoas, cara, ajudar as pessoas que ainda não têm esse conhecimento e poder passar meu conhecimento para essas pessoas. Tipo, tá aqui nesse Channelscast para mim é, cara, sensacional, porque eu já fui muito ajudado, cara, muito ajudado com esses Channelscast. Então, assim, eu poder, assim, falar sobre a minha experiência, sobre a minha experiência de vida e poder ajudar alguém aí do outro lado, se eu puder, se eu tiver feito isso nesse Channelscast, para mim é isso. E para mim eu acho que esse é meu sonho agora, nesses próximos anos, focar 100%, que a tecnologia, ela continua e é isso que me faz, sabe? É isso que me faz viver, é isso que me dá vontade de viver cada vez mais, aprender coisa nova e poder compartilhar. Boa demais. E me fala, ao longo dessa caminhada, sempre tem pessoas, né, figuras que aparecem na vida, um mentor, alguém de inspiração. Me fala uma pessoa que foi importante pra você durante essa caminhada toda até agora. Cara, são várias pessoas, assim, eu diria uma pessoa de próximo, assim, seria a minha esposa, né, que ela esteve comigo desde o começo e ela acreditou nesse sonho, mesmo lá em 2023, quando eu passava a madrugada sem ganhar nada, sem ter certeza de nada, até aquele momento eu achava que será que existe mesmo? Será que a galera ganha dinheiro mesmo? E ela estava do meu lado, ela acreditou em mim. Sobre mentores, pessoas grandes, cara, são várias pessoas, assim. Cassiano é um deles que quando eu conheci sobre a história dele, quando eu conheci mais sobre ele, ele me despertou muito mais interesse e a partir de que eu conheci ele, tudo começou a mudar. Tem o Alex Hormozi, tem o Dan Coy, tem bastante gente, assim, que eu acompanho, que leio os livros deles e, assim, cara, é sensacional, assim, é difícil dizer um nome só, né. Ah, tranquilo. Você começou falando da esposa aí, acho que talvez o principal seja esse, né? Até porque você tá todo dia com ela, né? Compartilha a vida com ela. Enfim, gostei da resposta, gostei dos nomes. Ó, me fala, você falou de tanto nicho aqui, né? Tanto nicho diferente e tal, mas me fala um nicho aí que você, cara, nunca faria, mas nem que te pagassem. Cara, eu diria o nicho de news de famosos. Dá muito dinheiro. Ó, pra quem gosta de famoso aí, gente, dá muito dinheiro. É, assim, um nicho muito poderoso, mas pra mim, eu acho que eu nunca faria. Boa, boa. Agora outra pergunta parecida, mas nem tanto. Você acordou, dormiu hoje, acordou amanhã. Não tem mais nicho de história, não tem mais nicho de militar, não tem mais nicho de economia. Que nicho que você ia atuar? Cara, eu acho que eu iria atuar no nicho falando de espaço, universo, que é outra coisa que eu tenho paixão e eu acho que é um nicho que também dá bastante grana e tal, e é uma paixão minha. Eu acho que eu iria investir nesse nicho. Eu iria junto nesse nicho e tentar fazer dar certo. Cara, eu adoro, eu adoro, eu adoro. Eu gosto, sou suspeito pra falar. É, Ó, eu adoro, velho. agora 2 situações, tem que escolher uma, não pode ficar em cima do muro, tá? Vai ser 2 situações. A primeira situação, você tem um canal que te faz 100K todos os meses, tá? Mas só AdSense, você não tem como ter patrocínio, não tem venda de produto, é 100K todos os meses, um canal, só AdSense. E outro cenário, você tem 5 canais, cada um desses canais te dá de AdSense ali média de 10.000, 10K, só que aí tu pode, pô, vender o que tu quiser, outras formas de monetização, patrocínio, investidor, enfim. Qual cenário você preferiria para levar para a vida? Ah, Gui, enquanto você estava falando ali, o segundo eu já estava pensando em coisa. Segunda opção. É, cara, eu prefiro os canais ali que você consiga patrocínio. Hoje ali, com a minha experiência do YouTube aí, cara, eu vejo que isso você consegue criar muito mais, você consegue criar muito mais com patrocínio, com ganhando dinheiro de outras formas, sabe?
O AdSense, você querendo ou não, você fica limitado àquele valor, você fica limitado a views. E assim, esses canais que você tem patrocínio, nada diz que você também não consegue ganhar dinheiro com AdSense. Então, assim, você continua ganhando dinheiro com AdSense, mas você tem aquele ali que é o patrocínio que muda tudo, cara. Que a partir desse momento que você consegue ter esse patrocínio, aí, cara, o céu é o limite. É por isso que até eu falei de economia, esse é o meu objetivo agora, ir atrás disso. É isso que eu quero agora, é basicamente esse caminho mesmo. Boa, boa demais, meu amigo. Cara, eu quero dizer que foi um prazer ter tido esse papo com você aqui, tá? Cara, a gente falou de muita coisa, muito assunto importante, ao mesmo tempo que não tem tanto holofote, né? Você transbordou pra gente aqui, você entregou o ouro, a prata e o bronze aqui pra nossa audiência, o diamante também. E eu quero que você termine esse episódio deixando uma mensagem pra galera que tá com a gente aqui, que ficou com a gente até o final, a galera que tá na busca também de vingar um canal, ou às vezes a galera que tá namorando ainda esse modelo de negócio e quer entrar. Cara, que mensagem, que palavra ou que frase você deixaria para nossa querida audiência? Cara, primeiro eu gostaria de agradecer aí a pessoa que ficou até agora. Se ficou até agora, eu espero que seja porque conseguiu agregar alguma coisa no teu conhecimento. O que eu tenho para falar, para quem está começando agora, ou para quem ainda está em dúvida se esse é o sistema, é que sim, esse é o sistema. YouTube faz mais de 10 anos, mais de 15 anos, que é uma das maiores plataformas. Isso não é normal, isso não é a coincidência, não é assim, surge plataforma, morre plataforma e YouTube ainda está no topo. Então, galera, YouTube é o caminho, sabe? E assim, morando no Brasil, cara, YouTube é perfeito para trabalhar. É perfeito, porque assim, os valores que você consegue receber com dólar no YouTube, você tá ali blindado com o que está acontecendo no Brasil, porque você está recebendo em dólar. Então, assim, você não tem correlação. Eu digo que é focar bastante, foca bastante, acredita em você mesmo, estuda, vai atrás, porque vai dar certo. Eu mesmo tive uma experiência, fiquei ali 1 ano batendo cabeça e, assim, hoje em dia você vê que é muito mais fácil, com IA, tendo empresas tipo a Channels, que vai te ajudar, que já... A diferença é que você estando com essa galera, você já passa vários passos à frente. Você não precisa passar por todos esses erros, por exemplo, que eu citei. Não precisa, porque você já aprende, ele já te ensina o caminho dado. É só seguir e confiar. Então é isso. Cara, muito bom, meu amigo. Acho que a gente não poderia ter fechado aqui de forma melhor, tá? Você que ficou com a gente aqui até o final, comenta o que que você achou aqui do nosso episódio. Escreve aqui se você quer que o Max volte. Se você é aluno da Channels, escreve aqui se você quer ter uma masterclass com o Max aqui, que a gente sempre atende os pedidos da galera, né? Vai que você daqui a pouco encontra o Max mais uma vez. Meu amigo, de novo, tá? Saio daqui mais rico, mais inteligente e mais inspirado do nosso papo. Espero que você continue tendo aí cada vez mais sucesso no YouTube e qualquer coisa que você coloque o dedo nessa vida, porque você tem essa fagulha, né? Essa fagulha de querer fazer, da querência. Tem as manhas, né? A gente já sabe, quando a gente está conversando com a pessoa, a gente sabe, a gente consegue sentir a energia da pessoa, a gente consegue ver ali, não tem explicação, mas ver que a pessoa, ela tem uma mágica, ela faz acontecer, é um detalhe, não sei dizer o que, e você tem isso, então, que cada vez mais você consiga trazer mais prosperidade para sua vida, porque você tendo prosperidade na sua vida, ela resvala nas pessoas que você ama no entorno, né? Até porque você falou muito sobre tempo aqui, né? A palavra tempo para você é muito importante e que você tenha cada vez mais tempo de qualidade, não só contigo, mas com as pessoas que você ama, sua mulher, suas filhas, sua família. E esse é o meu desejo em nome da Channels aqui para você. Beleza, meu amigo? Valeu, Gui. Muito obrigado, cara. E para quem ficou com a gente até aqui, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Meu amigo, minha amiga, se você gostou desse episódio aqui, eu tenho certeza que você vai gostar desse daqui, ó. Muito mais conteúdo para agregar valor e te ensinar a você fazer dólares no YouTube. Clica, assiste, não vai se arrepender. Bora!